Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Lookcast. E hoje temos um episódio especial. Temos convidados especiais. Não, eu já não sou mais convidado. Paulo, você tá aqui todo dia, né? Família, Você é da casa, você é da casa. 24 horas por dia, tô cansado. Bem, eu sou a Letícia e eu vou deixar primeiro os convidados se apresentarem. Podem começar. Eu sou a Alice. Meu nome é Ruben. Fica Daniela. Eu ainda sou o Paulo Gustavo. E esse é o Lookcast. E roda a vinheta. Eu coloquei isso. Aí tem eu botei. Bom, esse é um episódio especial porque a gente vai falar sobre o Oscar, que já tá aí, né? Esse fim de semana. E nessa edição, a gente vai bater um papo aí. Acho que o Ruben já tá aqui Aquecendo aqui, ó. ansioso pra Quero falar. falar. Eu queria começar com a categoria de melhor atriz. Quero saber o que vocês acham da atuação da galera. E depois, Fala pra gente quais são as depois as apostas de vocês. Então, temos Cate Blanchett por Adoro. Tar, Ana de Armas por Blonde, Andrea Riseborough, Isso. Michelle Williams, amo, e a Michelle Wu, que é de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Verdade. Então, eu acho que essa edição tá um pouco mais claro, assim, a opinião tá bem sólida de todo mundo, mas eu quero saber de vocês. Quem vocês acham que... Como foi a atuação de cada um dos filmes que vocês assistiram e a aposta de vocês no final, para essa categoria. Nossa, tanta pergunta, calma aí. Hoje eu tô tô sem afiada. dinheiro, hein? Tô sem Hoje eu dinheiro. tô afiada. Ó, a minha É o bolão mais aposta, tarde. Eu acho que vai pra Michelle. Qual? Michelle. Tem a Williams. Tem duas Michelles. Qual que Tudo é? em todo lugar ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro porque o filme tá em todas as indicações, 11 indicações. E porque eu descobri uma curiosidade que o filme foi pensado para um protagonismo masculino. Era o Jack Chan. E aí ele foi todo repensado pra ela e eu acho que encaixou perfeitamente. Eu não consigo imaginar o filme com um protagonista homem. Acho que Também. ficou perfeito, ainda mais pela relação mãe e filha, então eu gostei Sim. muito. E emocionou muito. Tipo, ela entregou. Ela entregou. As cenas de ação, é perfeita, Nossa, é sim. perfeito. E ela é ótima desde sempre. Desde Porque- Foi o papel que alavancou, mas ela tem É. muito repertório. Acho que o Jack Chan foi padrinho da carreira dela, não? Foi. Eles até brincaram, porque acho que o Jack Chan, ele comentou, parabéns, mas os diretores vieram falar comigo antes, não sei o quê. E aí ela pegou e falou, muito obrigada, porque foi a chance que ela não desperdiçou. Eu sei que o Paulo tem um afeto por essa atriz, né? Sim. Olha! Conte-me! Não, sou fanático por ela. E, por exemplo, ela fez carreira no... Ela era bailarina, tá? E aí, por algum motivo que eu também não sei, também não sou de vasculhar a coisa, o Jack Chan gostou do trabalho dela em alguma coisa, em algum filme e tal, e chamou ela para fazer um filme de ação. E aí, de bailarina, ela virou o exponencial do mercado chinês de filmes de ação, de Kung Fu, de artes marciais. Por isso que o Ang Lee chamou primeiro o nome na cabeça dele para fazer o papel principal dramático de O Tigre e o Dragão, era Michelle Yeoh. Olha só. Né? Que depois desse filme, que foi Oscar, né? A carreira dela internacionalmente decolou. Ela fez o filme do 007, né, e fez outras coisas até chegar nesse filme. Que, sabe quando lançaram esse filme? Do jeito que era a história, do jeito que eu tinha visto o trailer, eu pensei que fosse um filme chinês. Eu também. porque Tem umas os cenas, atores, né? tem umas cenas em outra língua, né? Um dos Daniels, Vários. eu acho que tem descendência chinesa, né? Um dos diretores. Tem. Sim, mas o roteiro é dos Duffers, né? Então, dos caras do. Como é que é? Stranger Things. Sim. Mas e você, Ruben? O que Pra você mim, acha? pode printar Cate Blanchett, Tara. ela é Então, foda. estão falando que essa é a melhor atuação dela. Até pro Você Carol. concorda?
Acima de Carol? Tem pessoal falando que ela Caramba. realmente... Ah, que mas esse- ela ganhou, esse- o Oscar que ela ganhou foi por, como é que é? Blue Jasmine. Ela Blue ganhou Jasmine. eu não lembrava que ela ganhou pelo Blue Jasmine. Ela ganhou 2 Oscars já. É. Ah, tá. Pelo Carol também. Carol, ela foi indicada, ela não ganhou. Não foi esse não. filme que Ela não ganhou, não. É. Ela ganhou por... Eu tenho minha cola. O Aviador. Ah, é verdade. Nossa, Coadjuvante, atriz coadjuvante. Tem razão. E ela tá perfeita. Porque o grande lance Ela é ótima. de premiação é o seguinte, o que o cara pode fazer que é diferente do que ele faz. Então, fazer um filme em inglês sobre uma aristocrata inglesa, ela vai fazer. Ela Sim. é australiana, vai fazer, tirar um o pé nas legal costas. é quando ele se desafia, né? Exatamente. Ele sai- Michelle Yeoh. É, Olha, eu acho que... quando ela faz os filmes, ela é chinesa. Uhum. O que ela tá fazendo? Ela tá fazendo um papel de uma imigrante chinesa. Ela mesma. Sim. Não, e eu gosto da Kate por causa de Thor, gente. Ela é perfeita como vilã. Ela. Ela com certeza. A causa. Mas por que você acha que Não, ela... eu não acompanho tantos filmes dela assim pra dizer que é a melhor atuação de todas. Mas eu acho o papel muito difícil, porque você não sabe direito se você gosta dela. O personagem tem um certo carisma, ao mesmo tempo o personagem toma decisões que você discorda. Então ela tá meio no limite você entende as motivações dela, você acha ela filha da mãe, e eu acho difícil segurar esse papel, e acho que ela mandou bem, e é um filme que meio que gira em torno da atuação dela. Assim, o personagem é o que segura o filme. O Tudo ao Mesmo Tempo, eu acho a atuação boa, mas eu acho uma atuação mais comum, assim, como tem vários filmes que envolvem arte marcial, eu acho que o filme tem outros predicados que torna, assim, pra mim o grande diferencial desse filme é o roteiro, e mais do que as atuações. E o Tar é um filme que o roteiro é em cima da pessoa ali, que se ela não entrega, o filme inteiro vai por água abaixo. Talvez seja esse motivo pelo qual ela não vai ganhar. Pode ser, vai na cabeça da Mas academia. eu acho que mas- nessa categoria o foco é mais na atuação do que no filme, então talvez Já faz tem sentido. chance. Apesar que a gente sabe que o Oscar tem também a tendência de dar prêmios pra quem eles não deram antes, e ela já recebeu 2. Isso Então, aí tem pode um tirar. ponto também. É a primeira vez em 95 anos que a Michelle, uma mulher asiática, é indicada ao Oscar. Em 95 anos não teve nenhuma mulher então. asiática indicada ao Oscar de melhor atriz. Tem o lado do Tem um reconhecimento, de você também. Às vezes eu acho que o Oscar tem medo de. Assim, Kubrick nunca ganhou o Oscar. E isso pesa mais pra academia do que pro Kubrick. E daí tem o momento de que você, cara, tal pessoa. Precisa receber. Assim, às vezes Agora. merece, talvez se não. É que a gente tá vivendo O um momento... Leonardo DiCaprio, por Eu acho que exemplo. talvez não era o melhor papel dele, apesar de Não. ser um papel bom. Nem foi o mesmo. Mas ele já tava, um o Brad dos filmes Pitt mais... no Era Uma Vez em Hollywood. Então. Chega uma hora que você fala, esse cara aí tá merecendo um tempo. Não, por exemplo, você tocou num ponto legal, por exemplo, eu gosto muito do Robbie Williams, né? Ele fez um filme que pra mim é o melhor filme dele, que chama O Pescador de Ilusões, que ele faz um professor que ficou traumatizado e acabou virando um sem-teto. Um papel assim, puta, difícil pra caramba, e o cara entrega muito bem. O que ele ganhou? Ele ganhou um Oscar de ator coadjuvante num filme que ele é um psiquiatra. Assim, sabe filme, eu tô aqui só porque o Robbie Williams, vem, você pode fazer essa parte? Nada, mas é porque nos anos ele foi indicado 3 vezes antes, Sociedade dos Poetas Mortos, Bom Dia Vietnã, O Pescador de Ilusões, e aí, o cara é bom pra caramba, vamos dar esse de consolação. No caso dessa premiação, o Oscar mudou algumas regras básicas, algumas implícitas, né? Que é tentar, literalmente obrigar que os filmes tenham uma entrega inclusiva muito grande dentro da história. Mais diversidade. Mais né? diversidade, etc. Lembre-se que o ano passado, a atriz coadjuvante que ganhou é coreana, se eu não me engano. Né? A vovó do filme lá da... Como é que é o nome? Bom, é um filme, né, cujo ator principal é o garoto do Walking Dead, aquele que morre com dor de cabeça. Então, assim, tem tudo isso. E o filme, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, sem tirar nem pôr, né? Ele tem isso. Ele tem isso. Tem todos os arquétipos que atendem a essa nova necessidade. Sim.
a relação dela com a filha tentando se assumir Que é gay. perante a É, família, verdade. tem tudo isso aí. E o principal, ela é asiática, Sim. Imigrantes. imigrante. Imigrante. Né? Então tem todos esses fatores, além do que tem uma outra coisa que também corrobora o que eu estou falando, que é o fato que ela ganhou melhor atriz no SAG Award, Sim. né? Que é o sindicato, é um termômetro fatal. Todo mundo que 90% dos caras que ganharam o prêmio no SAG Awards ganham na mesma categoria no E Oscar. ela ganhou um Globo de Ouro também. Mas o Globo de Não Ouro... divide, né? O Globo de Ouro dá mais de... Porque tem comédia, drama, né? Não, mas a questão é que o Globo de Ouro, a gente pode dizer que ele não é um parâmetro 100% confiável, porque são jornalistas que estão indicando os filmes que eles gostam. É outra cabeça do É outra cabeça. do Oscar. Né? O pessoal que vota no Oscar, e a síntese, quem é membro da academia, todo mundo vota nos 5 principais filmes, principais categorias. Filme, ator, atriz, roteiro e direção. Esses aqui. Todo mundo vota. São, sei lá, 10 mil membros, todo mundo vota. Não, ator não é só quem é ator? Não, aí é que tá. Ator vota em ator, mas ele também tem que votar em todos. Então o roteirista vota em roteirista, figurino vota em figurino, mas eles não. E todos que depois que votaram, ainda votam pela segunda vez, que é o ballot final, Entendi. que é o de Melhor filme. melhor filme. Nessas 5 categorias, né, esses 5 prêmios. Então quando você vê o que já aconteceu, né? Um filme, por exemplo, como o Parasita, Sim. ele não só ganhou o melhor filme estrangeiro, Estrangeiro E filme? e o melhor filme. né? Eu falei, não, aí eu fui assistir o filme é pesadíssimo. E não tem nada a ver com o que é a filosofia, entre aspas, da academia. Mas, dentro dessa nova onda, os coreanos... A lá cara de dentro- Oscar, né? O filme com a cara de Oscar. Exatamente. Sim. Mas é um filme pra se pensar, um filme que incomoda, um filme... Não é o Oscar não gosta dessas É, coisas. então, o mas Oscar acho que votava agora muito tá- filme de guerra. Filme de guerra o Oscar adorava. Sim. Filme sobre a própria indústria. Sim. Sim. Adorava. Isso meio que caiu. E Foi- dramas triviais. O Blue Jasmine. O que é o Blue Jasmine? A dificuldade dela se aceitar depois que ela perdeu dinheiro e ter que viver com a irmã sem dinheiro, sem nada, até ela tentar dar um golpe e tentar casar com um cara Mas rico. agora eu acho que tá vindo uma onda desses filmes na vibe de Parasita. Tanto é que tá o Triângulo da Tristeza, que traz essa crítica, traz essa sátira aos ricos, à Sim. sociedade. Então, de novo, foi indicado um filme nessa mesma linha. E tem até o White Lotus também, que ganhou o Globo de Ouro. Sim. As pessoas estão Que gostando é dessa... similar. Sim. Esse ano parece que os filmes estão mais pra cutucar mesmo, entre mulheres também. Também, Que é um né? filme que vem com uma proposta de falar de um assunto que é pesado, que é o Uhum. estupro. Não sei se podia falar isso aqui, mas já falei Sim. a palavra. Então, esse ano realmente... Não só esse ano, essa onda já vem uns... Depois do Me Too, né? já vem uns Me Too não. anos. É Me Too? Me Too. 2017. Já vem essa onda de filmes pra cutucar mesmo. Por exemplo, um filme, olha, isso é interessante, um filme que tinha o perfil do Oscar, mas ele não foi nem indicado, que é o Qual? Podres de Rico, que é sobre uma família chinesa que vai pro casamento lá. Quem tá no elenco principal? Michelle Yeoh. Olha lá. Mas Não, não fala. o Babilônia, quando saiu o primeiro trailer, Mas... primeiro que é do Damien Chazelle, que é do La La Land e do Whiplash, que Uhum. estavam no Oscar, Sim. apesar do La La Land perder pro Moonlight. Aquela Perdão. confusão no inferno. Nossa. Mas quando lançou o filme, o trailer, né? Todo estrelado, Brad Pitt, Margot Robbie, uma galera, e o filme da indústria de Hollywood, dos primórdios de Hollywood, quando eu bati o olho eu falei, meu, isso é muito Oscar material. Mas Nem você foi, sabe, nem foi indicado ao melhor filme. mas acho que É um eu filme vou que colocar foca num um ponto pouco. quando a gente É. for discutir os melhores filmes. Vamos lá, continuamos. Então, qual é a sua aposta pra melhor atriz? Ela, Michelle Yeoh, com certeza. E a sua, Dani? Kate. Kate? Eu tô na dúvida entre as duas, mas eu acho que esse ano a Michelle leva. Porque a Kate já... A Michelle Yeoh. Ela já Michelle liderou Yeoh? na... Não pode ser a Michelle. A Williams já foi indicada também. Acho que ela ganhou, não ganhou? O filme que ela faz 7 dias com Mel. Então, acho que ela foi indicada. Foi indicado, né? Eu não... Agora a gente vai ter que confirmar essa informação. Mas eu não lembro se ela ganhou ou não. Eu lembro Não, só acho que ela foi ainda. indicada. Não, eu acho que ela ganhou o Oscar, mas tudo bem, detalhe. Nossa, Não-
interessante porque a Ana de Armas interpretando a Marilyn tá dando umas indicações aí, né? É impressionante. Quando É. eles descobriram a Marilyn Monroe. Não, Poxa. eu não vi esse filme, confesso, mas ele foi destruído pela crítica. Ganhou Framboesa de Perdeu Ouro. até a Ele Ana de ganhou, Armas, tá? Verdade. Ele ganhou a Framboesa de Ouro. Mas acho que mais por causa dela, porque. Olha, eu assisti o filme do 007, né? O Sem Tempo Pra Morrer. Ela aparece lá. Aí quando ela aparece, eu lembro que na cabine teve um. Mas ela não faz nada, meu Deus do céu. O que é mais? Essa é a Ana de Armas. Pô, legal. Tô vendo, ela tá cheia de armas, tá ajudando o outro. É isso? Agora eu quero ver ela em Blonde. Mas realmente eu fiquei muito surpresa quando eu vi a indicação dela. E Também. o filme ganhou o Framboesa de pior filme. É verdade. É. Muita gente criticou a atuação dela também quando saiu o É, filme. então. Ela não é americana. E... Ah, mas. Aí o Oscar esnobou, por exemplo, a Danielle de Tio, Nossa. que ela não foi indicada É. pra nada. Sim, ela foi esnobada e pelo que falaram, a atuação dela tá impecável. A gente já conhece o trabalho dela, que a gente tem aqui a Certeza. propaganda. A gente tem um filme original aqui no Look com ela. E ela, pra mim, é uma atriz maravilhosa. Mas você sabe que eu tô achando que, falando sobre essas coisas de politicagem e tal, eu acho que a ideia, sei lá, isso é muito subliminar, né? É esquecer os afrodescendentes americanos, que são grandes atores, para agora se concentrar numa outra parte da população que está na televisão, está nas novelas. Ah, tá mas isso, aí, enquanto Não. isso, tem. Aí, a Kate Blanchett. Tá aí. Não, mas Ok, é- que Sim. nesse caso ela também tem uma atuação. Bom, ainda bem maravilhosa. que na lista não Mas- tem nada da Meryl Streep, né? Porque senão ela É. estaria. É, todo ano, né? Ela bate cartão no. A maior perdedora da história do Oscar. Sim, sim. Uma hora ela vai ser. Ela Ela é a de maior, longe é né? a mais indicada, né? Sim, é verdade. Bom, agora vamos pra categoria de melhor Só ator. atualizando a informação, Michelle Williams realmente não tem. Não. Tem Globo de Ouro, tem Emmy, mas não tem. Não tem Oscar. É. Não E tem Oscar. o Globo de Ouro dela não é do coisa? Do Brokeback Mountain? O Globo de Ouro dela é. A minha semana com Merlin? É, 7 dias com 7 ela. dias com Merlin. Merlin. E. Verdon, Oh, não, isso é televisão. televisão. Verdon. É, Verdon. Aliás, ela tá demais. Vocês conhecem a história do filme All the Jazz? Não. 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 All the Jazz é do. Chicago. É do mesmo diretor de Chicago, que é o Pô, aí- Bob Fosse. Bob Fosse. Olha. O filme All the Jazz é um filme autobiográfico, que o Bob Fosse bebia, transava, enchia, cheirava, fazia de tudo, e ele tem um. E assim, o filme mostra um pouco disso até metade do filme, quando ele tem um ataque cardíaco que quase mata ele. O filme, na realidade, é uma homenagem ao que ele fez, que fizeram pra ele, tiraram ele da morte, né? O Verdon é uma minissérie que conta a história da relação dele com a mulher dele, né, que é a Verdon, que era uma bailarina excepcional, e os dois não se entendiam, tiveram uma filha junto, mas não se entendiam, porque ele era mulherengo, o cara transava com um monte de gente ao mesmo tempo, né? E ela faz o papel, né, a Michelle faz o papel dela. Dança, canta, é um estrago essa mulher. Eu fiquei Não, impressionado. Quem viu ela em Dawson's Creek, para ver o que ela faz hoje, é Não, impressionante. eu gosto da Michelle Williams porque tudo que eu assisto dela são coisas completamente diferentes. Blue Valentine é uma coisa, Brokeback Mountain é outra. Aquele filme com o Hugh Jackman, que é um musical, O Rei do Show, O Rei do Show. é outra Nossa, coisa. eu amo esse Então, filme. ela consegue entregar tudo que eu vejo que ela entrega coisas diferentes e de uma forma maravilhosa. Verdade. Aí eu sinto muito, acho que esse ano não é seu não, viu? Acho que Eu gosto muito de atrizes assim, porque tem atrizes que parece que tá sempre interpretando o mesmo personagem. Sim. Não Sim. importa a história, não importa É. o filme. Isso é verdade. aquela atriz que fez... tava na temporada de The Crown, que é uma que pra mim... eu não É lembro. Beta Marcos? Eu acho que é, que pra mim ela tá sempre... É ela. Não, Adam você tá Sandler. falando a que fez a rainha na Que fez a rainha em The na Crown. terceira e quarta temporada. Isso, Que Eu esqueci o nome dela. ela é uma atriz inglesa muito boa, faz séries muito boas, inclusive. Mas pra mim ela sempre é ela. É. É isso mesmo. É igual Não o é só Adam uma percepção. Sandler. Ela fez, É ela sempre fez lá, Mas aí eu amo, eu é amo. outro nível de atuação, Qual? né? a amiga da rainha, que é o nome do filme que ela ganhou. Foi alguma coisa A assim. favorita da rainha. Não é a favorita, A favorita, né? Acho que é Favorita? A favorita, A só a favorita. favorita. É, Ela então. ganhou o Oscar, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dela.
Vamos, vamos para a categoria de melhor ator, então. Colin Farrell. Foi os Banshees de Inisherin. Incham. Acho que é It Sharon. Em Sharon? Inisherin. Sharon. Fica aí a dúvida, como se Mas não tem. pronuncia? Você coloca aqui pra gente. Não, não é que a pronúncia irlandesa é uma Ah, é, coisa... tem isso. É, outra. É, Tudo um bem. sotaque É outro muito. inglês, né? Mas é verdade. É, o Austin Butler. É, em Elvis, né? Elvis. Elvis. Ele tá Nossa. sendo bem Aí comentado. tem dois, né? Acho que é dois. Que é o próximo, que é o É. Brendan Fraser, por A Baleia, ou The Whale. Eu acho que não tiveram. Não, é a baleia. Já A baleia. traduziram já. É a baleia. O Bill Knight É bem nada, é. Nice. por Living. E o Esse Paul eu não vi. Mescal por After Ele Sun. não vai ganhar, mas eu adoro. Não vai, o Paul não ganha? Não ganha, pelo. Ganha. Não Então, ganha, eu agora, tenho né? quase certeza. Eu adoro Ele é Bill novo Nye. também, ainda tem É, Ah, o tem Austin chão, também. tem chão. Mas esse filme. Não, ele é novo, mas é que é uma interpretação que chama muita atenção. É, É, então, eu confesso que ótimo. tinha momentos do filme que eu esquecia que Qual não era o você tá Elvis. falando? O Austin. Ah. Não, assim, ele tá Austin, demais. ele- Ele não vamos. Fisicamente não tem nada a ver com o Elvis. Não. Não. Mas o Vai jeito. na Ah, parte, mas na isso parte não- boa do É, não, é porque tem atores que ficam iguais. Sim, Fisicamente você vê sim. que né, ele tem um rosto muito magro, você vê que ele não lembra o Elvis fisicamente, apesar da caracterização ser muito boa. Mas os trejeitos, a atuação, Gingado. aí lembra o Elvis. Verdade, é. Aí, Ele... Não, ele tá muito Ele bem. tem uma luz. Tá muito bem. Muito bem dirigido. Não é o. É o Baz Luhrmann que faz o filme, É, né? Então é. o cara manja de musical, então. Os figurinos também. São Então, impecáveis. muito bons, é. A E é um trilha. filme que... Pode falar. Esses filmes que falam sobre a vida de cantores, geralmente o ator sempre é muito reconhecido, né? É. E os filmes também. Sim, É. não, sim, com certeza. Mas o foco é sempre no ator. Sim. Eu Sim. sinto isso. Teve o do Elton John, o do Fred Mercury. Nossa, que o é Delton John maravilhoso. é perfeito. Nossa, O Elton John é bom, mas eu acho que ele foi vendido mal. Tanto é que ele não entrou em muitas categorias do Oscar. Né? De ator não foi. Não foi. Não. Não foi, é. Não. mas também tem a data que o filme é lançado, né? Eu achei curioso do Elvis, porque é um filme muito antigo, assim, muito antigo, né? É um filme Já de foi acho que lançado. maio, né? mas- por aí. Ah, é verdade, ele lançou Geralmente a faz temporada tempo. do Oscar começa ali em novembro, né? E pegar um filme ali que foi lançado ali, que a galera já meio que esqueceu. Porque o filme é bom. Porque, É porque exatamente. ainda tá se falando É, do filme, né? Um exemplo típico disso, quando você for discutir esse assunto, é assim: pô, o filme foi lançado em março e entrou no Oscar, Silêncio dos Inocentes, e ganhou os 5 principais. Nossa, eu amo. Então, como que isso destaca o filme que realmente não dava pra deixar de fora? É. Então. É. E assim, e isso é interessante porque assim, a academia, o problema da academia, os membros da academia, que eles já estão centenários, é que primeiro que eles não vão assistir todos os filmes do cinema. Eles têm a obrigação de, como membro, assistir tudo que está passando no cinema. Tá? Depois tem uma fase anterior aos filmes de dezembro, né? Que você assistiu os filmes do cinema, então eu estou te mandando uma cópia para você ver. Né? Eu lembro de ter visto uma fotografia da Sony mandando para todos os membros da academia uma caixa com 12 dos filmes que eles lançaram durante o ano. Né? Um VHS, era VHS, né? VHS, é uma coisa antiga, mas funciona. Isso faz o quê? O cara pega, dá uma olhada, pô, esse filme eu não vi, deixa eu assistir. E aí você faz todo um trabalho depois de mandar, mas olha, nos jornais principais, Hollywood Reporter, no Variety, tá lá sempre assim, para a sua consideração, um anúncio de página inteira, 4 páginas e tal, para a sua consideração, o Silêncio dos Inocentes como melhor filme, o Donald Trump como melhor diretor, eu sempre esqueço o nome dela. Bom, os atores e atrizes. eu O não Taxi sei. Driver, né? Aí, isso aí faz o cara, é mesmo, pô, esse filme, isso, porque o filme foi lançado em março. Então, no final do ano, começa toda essa campanha, esse lobby, essa coisa desesperada de fazer os filmes serem indicados. Um exemplo brasileiro disso, Cidade de Deus? Cidade de Deus. Ah, sim. Ele foi indicado 2 anos. Não, o Cidade de Deus, Não. ele não foi indicado a não sei se ele perdeu, mas ele não foi indicado a estrangeiro, que acho que era a grande chance que ele teria. Não, ele foi indicado no ano anterior. A Estrangeiro não ganhou. E aí no ano seguinte, o pessoal da produtora fez um puta de um lobby para trazer o filme de novo. Mas eu acho que ele não chegou a ser indicado a estrangeiro. Não, ele entrou na Ele lista. entrou na lista, mas É. não foi finalista, É. né?
Não foi finalista e daí eu me surpreendi quando, pô, ele tava indicado a montagem, a Não, fotografia. ele foi indicado a 4 Oscars. É que ali não tinha como, até porque foi a época da trilogia do Senhor dos Anéis, que É. também fez a rapa do É. Oscar. Tem como Não ganhou, competir. só ganhou 11, pô. Sempre tem um filme que Leva tudo. Arrasta tudo. É. Às vezes nem sempre. Eu achei interessante esse fato de você ter várias indicações, vários filmes sendo indicados, porque às vezes 2 filmes acabam dividindo. Né? sim. Um fica com 6 indicações, outro com 7, não sei o quê. Uhum. E acaba até dividindo os prêmios, né? Eu lembro da época do Artista, foi lançado junto com a invenção de Hugo Cabret, que falam da mesma coisa, cinema mudo. Uhum. Né? Só que um fala sobre uma biografia mais romantizada dos franceses e o outro é um filme mudo mesmo, no velho estilo. E os dois dividiram os Oscars. Um ganhou filme, outro ganhou montagem, um ganhou não sei o quê, foi 4-4 para cada um, ponto final. Eu adoro o livro. Mas vocês ainda não falaram as apostas. Melhor ator, gente. Pô, com certeza é o... Não sei. Eu lembrei que eu já esqueci quem tá. O Brandon. Ah, o Brandon, não, sim, Brandon de... Eu É acho que unânime. ele vai levar. É unânime? Ah, eu Não, não sei, eu principalmente- vou... Não, pode falar. Não, eu acho que ele vai levar principalmente pela história dele ter voltado ao cinema, ter voltado com esse filme. Que é É, forte, Eu acho pesado. que tem um apelo emocional com esse contexto. Ah, tá falando do Brandon Fraser. É. Sim, Sim. do ator, É. do ator mesmo. Eu acho que. E ele ganhou SAG. Então, e então, também tem a questão Star de. Wars. Ele entrega. Meu, só no olhar ele entrega nesse Sim. filme. Sim. Porque, querendo ou não, ele tá Maquiagem. com muita muita coisa pra ele entregar esse papel. Ele tá com, como fala, enchimento, muito Sim. enchimento. Pode ser. Então, pra uma atuação, assim, corporal ficar meio robótica, meio dura, é muito fácil. E não foi o caso, também a questão da maquiagem foi incrível nesse filme, mas ele conseguiu entregar com o olhar. Uhum. A Sim. emoção, né? Então, eu acho sempre que achei detalhes. muito bom. E cai também no que o Ruben falou, que é um filme que o que segura é a atuação do Sim. protagonista. É. É. Então, O filme não foi indicado. não foi indicado, indicado. mas é um filme que está sendo muito comentado, muito falado pela atuação. Eu acho que o Austin Butler tem não a vantagem, não chega a ser uma vantagem, mas o diferencial de ser um personagem que existiu, né? Uma pessoa É, real. Todo mundo isso. conhece. E adora. Você Uma interpretar alguém que biografia, de né? fato existiu, mas eu acho que tem muito isso também o Brandon Fraser é meio que o comeback dele, porque ele tava sumido, Sim. É. e tem o fato ele segura o filme, né? O filme gira em torno do personagem dele. Sim. Mas fica também menção honrosa o Colin Farrell, que era um ator também que ninguém dava X, nada né? até uns 10 anos atrás, não é a vez dele Ele era ainda. doido de pedra. Maluco, encrenqueiro, né? Garoto problema. E fazendo muito filme bom atrás do outro. Não, foi o Joe Schumacher que descobriu ele. Ah, mas tem uma coisa do Brandon Fraser também que eu queria falar, que é um papel que foge do que ele já tinha feito. Então Sim. dá um Nossa, destaque. sim. Ah, Como o sim, Austin com é certeza. novo, querendo ou não, Ainda ele vai é ter novo, chão? Então, tem Sim. chance ainda Sim, dele se sim, mostrar sim, 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 É sim. verdade. em outros, Sim. em outros papéis. Porque o Brandon, por exemplo, eu conheci como George George. da Floresta, sabe? Então. Depois E o o- Brandon, recentemente, antes de pegar esse papel, ele fez a série, Don Patrol? o Patrulha do Destino, É. onde ele faz, questão de uns 2 ou 3 episódios, 3 temporadas com um capacete na cabeça. Cara, é perfeito. Você só sabe que é ele por causa da voz. E mesmo assim alterada, porque ele fica com a voz como, né? É. Ah, Eu confesso que eu achava ele um ator muito canastrão. Não, Coração de Tinta é ótimo. Múmia, não. Não, Ah, então- eu não vi o. É. Assim, anos 2000. O 2000, final dos anos 2000 Ele pra tem um frente. filme maravilhoso que chamado Deuses e Monstros. Tá? Eu tô louco pra rever, porque eu vi uma vez só na cabine, depois não vi mais. Eu sei que foi lançado em vídeo, não sei por que distribuidora. Ao lado de Ian McKellen. O Ian McKellen, o filme é sobre o diretor do filme Frankenstein, que é interpretado pelo Ian McKellen, que era homossexual, não assumido, porque nós estamos falando de décadas de 30 e 40. Né? E ele vai trabalhar na casa dele como jardineiro. Né? Só que ele tenta seduzir o Brandon. Só que cria uma relação tão bonita entre os dois
tirando, e não tem nada a ver com sexo, e ele tá demais. O cara tá realmente, sabe, quando entrega aquele negócio assim, eu quero ser seu amigo, mas sem mãozinha, tá? E tem uma cena que eu considero a mais interessante do filme inteiro, que não tem nada a ver com essa coisa, mas eles encontram com o Boris Karloff, que fez o monstro, né? O Frankenstein, o monstro do filme. E o Boris Karloff, ele só falava assim, né? O filme inteiro. E aí ele começa tem um rápido diálogo com o ator que está interpretando ele. Começa a falar assim, não, eu acho que é muito legal que você tenha vindo na festa. Eles se encontram numa festa. Então eles estão lá discutindo. Então foi muito legal você ter vindo hoje na festa. Aí o cara vira para as costas e fala assim, não sei como é que alguém em Hollywood contrataria esse cara. Ele tem a língua presa. Ah, não fala assim com quem tem ninguém. Não. O diretor falou disso, exatamente pro Brandon. Depois eu fiquei pensando assim, porra, o Boris Karloff apresentou um dos mais assustadores antologias de terror chamado Impacto nos anos 60. E aí eu fui procurar. E realmente é um horror. Esta noite você vai enfrentar o demônio entrando no... É o Patolino falando. Que maravilha! Mas, pô, né? Ah. Isso não é uma coisa, por exemplo, quem tem esse mesmo tipo de voz? A Drew Barrymore. Que eu amo. Ela é uma das fantástica. minhas E favoritas. ela faz desse jeito. Quando tem as meninas que imitam ela lá no Saturday Night Live, e vai com a boquinha toda. E ela é Não tinha maravilhosa. parado. Sim. Fantástica. A Sarah Paulson também. Não A tem? Sarah Paulson Um imita pouco. ela. Ah, ela Imita imita? ela, exatamente, bem lembrada. Então é unânime? Não. Não. Eu queria comentar Não. de um ator, antes de vocês falarem o favorito, que eu não acho que ele vai ganhar, mas tem muita gente comentando sobre o filme, que é o After Sun, Ai, do perfeito. Paul. É um filme muito difícil, só que eu acho que ele tá tão famoso, assim, tá sendo comentado tanto porque ele ativa muitas memórias. É um filme que é uma memória. o filme. Memórias em Família é uma viagem de pai e filho que, cara, te Sim. cativa de um jeito que você fica... Quem tem daddy issues vai entender esse filme. do momento. Né? Ele fez uma... Qual que é o nome da série? Normal People. Normal People. Ah, tá. Você tinha falado, agora eu lembrei. Saca só. Ele é bom. Nossa, muito! E o filme inteiro é ele e a filha. Esse é o filme. E Sim. é muito natural, é uma atuação muito natural. O diálogo. Sim, os É diálogos. Parece que você tá realmente vendo vídeos que você encontrou, assim, lá no seu computador antigo. E é assim o filme inteiro, só que no final tem uma cena que entrega. Isso. Entrega Sem spoiler. sem Sem spoiler. spoiler. Não, com spoiler, né? Não. É sem spoiler? É sem Sem spoiler. Não, spoiler. assim, a partir de agora eu acho que entra no já terreno não tem que como, fica é. difícil Se dar você spoiler. não assistiu aos filmes do Oscar, não vai dar tempo. Você pode, assim, coloque sua conta em risco. Pode ser que em algum momento você não tá esperando e pá, vem algum spoiler. É verdade. Na medida do possível te recomendar, mas... Bom, eu não vou entrar em detalhes, Não, mas é porque eu não vi o filme, eu quero assistir. Ah, tá. E se Entendi, eu não agora me- entendi. E se eu não me engano, Mas é As o- Memórias da Diretora, não é? Eu não cheguei a ver isso. Se eu não me engano, é. Baseado nas memórias do... Da diretora. Então, o filme começa e você não sabe pra onde ele tá te levando. Sim. Você não faz Eu gosto de ideia. filme assim. E aí no final você entende. Ah. E aí, eu não vou falar qual que é o final. Você sabe Mas- que é interessante você falar isso, que eu lembrei de um filme dos anos, acho que é dos anos 60, ou do comecinho dos anos 70, do Burt Lancaster, chamado Enigma de uma Vida. Né? O filme começa assim, meio do nada, ele falando assim, eu vou fazer uma homenagem à minha família. Eu vou até a minha casa, mas nadando nas piscinas que eu vou encontrar no caminho. Então isso vai ser o Rio Fulano e tal, que é o nome da mulher dele. Né? Como esse filme está fora de catálogo, então eu vou contar o spoiler dele. Ele vai, em cada piscina que ele vai, você vai revelando uma ponta do quebra-cabeça. Tá? E a última piscina é uma piscina pública, em que ele acha que tem uma menina que está seguindo ele nessa coisa, ele acha que ela assim, pinta um clima de interesse amoroso, ela tem, sei lá, 17 anos, alguma coisa assim, né, de a figura mais velha, aquela coisa. E aí tem um arranca-rabo lá, que eu não lembro exatamente o que acontece, faz tempo, e ele chega na casa dele.
Tá uma baita chuva. Tá? A casa está totalmente abandonada. Porque ele tinha acabado, ele saiu de uma instituição, né? E estava short de shorts. Então, na cabeça dele, tinha pirado pela separação, pelo que tinha acontecido. Se a família... Isso não é o detalhe. O fato é o choque. E quando você chega lá, ele fez tudo isso para fazer homenagem, mas não tem ninguém na casa. É muito doido o filme. Ai, É que eu vi o... É porque, assim, tem certos filmes que eles vão num caminho e aí, por um X motivo, ele dá uma desviada só para te falar, olha, meu amigo, tudo que você viu até agora... Não adiantou não de é nada. Não é nada daquilo que você imaginava. A história é muito pior. Né? Eu Eu acho que o gosto. filme... Eu gosto dessas histórias que te dão um impacto. Não tem nada a ver com a cabeça da Gwyneth Paltrow no final de Sete Crimes Capitais, tá? Não é um plot twist. Não, Esse também não é. Você não encara como um. Acho que talvez seja um plot twist, mas não é algo que você fica. Não é chocante. né? Não é chocante. É É, uma coisa algo que você só entende. É. Tipo, É um bom eu encerramento. entendi o filme. Entendeu? É porque 7 Crimes Capitais também é Pesadinho, um né? plot que, É. meu Deus. O quê? 7 Crimes. Eu saí debaixo do carpete. Não, do mas cinema. pra mim é meio previsível. What's in the box? Não. Ah, porque ele é diferente. Porque se o seu sentido Não. também sabia que todo era fantasma. Seu sentido, não. Não. Mas o Seven, dá pra você sacar que O todo último... mundo que viu Seven... Sim. Sim. Não, Não, se metade. não viu. Peraí. Eu não vi todo. Então não Você sabe. sabe o final? Não. Dani. Eu não terminei Não, esse vem filme. ser o caso. Isso Vem depois ser o caso. Caducou, eu acho que caducou. Não, eu só Cada- comecei. Não, é porque é um puta É. plot Não, mas É, pode não, dar, Não, pode dar. Vai, quando eu vai falo logo. É o seguinte, tá nos ouvidos, Dani. Não, pode falar. Não, eu só não, assisti por causa o- do Paulo e da o que- Letícia. o que tá entendeu? na Só tem que caixa- terminar. Concordo, Ok. mas dá pra você meio que sacar que os dois fazem parte dos crimes. Eu Não, não Ah, sabia. não, isso eu não. acho que o que pode ser previsível, mas na época pra mim não foi, é que o último. Eu acho que é isso Porque o que cara é você muito falou. esquentado Que o o filme último inteiro. crime, o último pecado é com ele. É do protagonista, É. do Brad Pitt. Isso talvez dê Isso eu pra. suspeitei. Agora, o Não. plot mesmo, Não. o motivo. Não, tudo bem, aí- isso eu concordo. Mas dava pra linha você ver o tipo de... o personagem, né, a maneira como ele lidar com as coisas, que É esquentado. ele tinha um pecado ali que era dele. Nossa. Mas ele só Acho que eu entrou preciso na lista reassistir. dos pecados Sério? porque eles invadiram o ninho dele. E a gente vai deixar para outro podcast, mas dá pra discutir também o quê? plot twist do outro filme do David Fincher, que é o Clube da Luta. Ah, o Pra mim clássico. tem uma Eu não cena, assisti. pra mim tem uma cena que É, entrega. eu recomendo Eu acho não que eu sei que assistir. você não é. O Eu filme não é uma assisti. enganação. Olha, enganação. A gente pode fazer Não, um ó, episódio Tá de na minha plot lista twist. Não, 10 melhores plot twists. Nossa, Dá pra fazer também um eu tenho episódio. uma lista. Eu O tenho uma lista. episódio também da filmografia do David Fincher, que é outro Não, grande diretor. Calma. Tá. Agora. Mas peraí, todo mundo já falou o melhor ator? Já. Já. Não, eu fui do Brandon, É, Mudou? eu acho que é. Mudou? Não, eu fiquei na dúvida, mas assim, eu acho que tem mais chance de Ah, não, ganhar. eu vou na aposta básica. É o Brandon mesmo, É. porque ele ganhou o SEG. Eu vou no Tá meio pau, óbvio, eu vou no né? pau. Você vai no pau. Eu Eu achei que era vou nele, o porque eu Nani, gosto mas dele. Dani é diferentona. Ai, foi no não, pau. cara, Eu voto eu no tenho que ir coração. naquele. É o voto É o do que eu acho. coração. Porque a academia vai votar em que você acha que É, é exato. Pra Eu Pra sou Dani é diferente. isso. Pra Dani é o Eu sou povo. diferente. Então, o melhor filme, temos Nada de Novo no Front, Avatar O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tar, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. Ai, Top Gun. Você sabe que É uma eu lista vi- boa. É uma lista boa. Eu vi um comentário assim, que começava com a seguinte frase: e se Top Gun ganhar? Nossa. Metade Eu acho- sei dos lá, críticos sei que eu lá. conheço vão cortar os pulsos. Não, É. mas Não, aí, agora- mas a chance eu acho que é Voter. zero. Também É? acho. A chance... Mas e se É ganhar? que nem o Avatar. Não, O Avatar não ganhou. Não, tô falando, é que nem o Avatar. O Avatar tá na ganhar. lista. Mas pra eu fazer. Até que não vai ganhar, né? Pra fazer. Não ganhou a primeira vez. É. E olha, ele perdeu por um filme de TV, na realidade. É a minha opinião. É, se o primeiro não ganhou, acho que o segundo não ganha também. A terceira não vai ter. Nem o Que quinto. era dirigida pela ex-mulher do James Cameron, né? A Catherine a Bigelow. briga dos ex. É. Eu Eu gosto não- dessa treta. curiosidade sobre a Catherine Bigelow. Eu li uma vez um artigo sobre um filme dela
que é aquele filme muito doido, que é sobre o final do ano, é Stranger Days, né? Que é na virada do ano tem um crime, os caras usam um negócio de ler a memória das pessoas, uma ficção científica muito legal, a trilha sonora é fantástica. E o cara escreveu o texto dizendo que o filme era muito interessante e o diretor, Catherine Bigelow, era muito bom. Pensei, pô, um erro, né? Não, ele repete 3 vezes depois no mesmo texto. Falei, cacete, o cara não sabe o que é uma mulher, caramba! Acontece isso. Ah, Bom, mas ok, passemos adiante. então, quero a opinião de vocês. Não, ó, sobre eu o quero filme. falar uma coisa o do Maverick. Eu Hum. ele não vai ganhar. Mas acho assim, E sim. Top Gun, há quem diga que Top Gun é o filme que matou a indústria do cinema. O primeiro de 86. O primeiro do irmão, do Tony Scott. Tony Scott. Que meio que abriu a era dos filmes muito blockbuster e que foi meio que o que levava a gente no cinema, enfim. Não tô falando que é a minha opinião, mas tem gente que detesta esse filme. Eu acho o filme datado. O Top Gun, o o Top Gun primeiro? primeiro. Eu gosto, mas você vê hoje assim, excesso de patriotismo, ele beira algumas cenas do brega, apesar que tem algumas cenas que virou clássicas, ele beira ali... É quase brega. Mas o Maverick, eu acho um puta exemplo de como fazer a continuação de um filme. Perfeito. Porque teve uma época, Hollywood basicamente virou remake, reboot e continuação, né? Sim, Ou adaptação é. de, E a- de- E aí é uma continuação atrás da outra, geralmente é o dinheiro fácil que entra, porque você pega a legião de fãs, Uhum. não tem que pensar muito no roteiro, a história, os personagens já estão lá, você só dá continuidade à história, e tem muito pouca coisa original sendo feita. E tem muita coisa que é feita a toque de caixa pra aproveitar o sucesso do filme original. Uhum. Sim. Então, às vezes, muitas vezes que não temos uma boa ideia, vamos fazer a continuação desse filme, pense em qualquer coisa. Uhum. E o Top Gun, eu acho que segue o raciocínio inverso, que eu acho que é o ideal, que é o filme é década 86. 80, né? 86, passou e, pô, tivemos uma boa ideia, dá pra ter uma continuação, dá pra resgatar a história, o que aconteceu com o personagem. Então eu acho que tem esse mérito de ser um bom exemplo como pegar um filme clássico de Hollywood e fazer uma boa continuação. Acho que é a continuação digna e também acho que é easter egg na medida certa. Não é um easter egg Do primeiro filme. e fanservice. Uhum. Porque não é um filme para o fã. É um filme que ele tem algumas coisas que é pro fã, mas o filme em si Mas, funciona E sozinho. quando você fala de fã, qual fã? Fã do Top Gun? Porque o fã do Top Gun sou eu. Ah não, tem uma tinha galera que 20 e viu. poucos anos, Mas né? tem uma galera que não viu no cinema e que Sim, gosta não, gosta porque assina na sessão da tarde, pegou em DVD, mas não tem o mesmo impacto. Eu concordo com você que o filme tem certos problemas lá, até a questão que a Pauline Kael, que era a crítica do New York, disse que é o primeiro grande filme gay que surgiu no cinema americano. Só porque os caras estão sem camisa, jogando, estão no vestiário. Ela achou isso, é o problema dela. Agora, os fãs desse filme são assim, é a mesma coisa de eu pegar minha filha, com 10 anos de idade, e levar ela para assistir o quê? Star Wars. Né? E aí ela, pô, pai, é muito legal. Ou fazer a mesma coisa ao contrário. Quando eu levei ela para assistir o primeiro Jornada nas Estrelas, que eu gosto muito mais, ela assistiu o filme e falou assim, Ok. você me trouxe aqui para assistir esse negócio que é esse cara de Oliveira Pontu, que cacete é isso, né? Então assim, os fãs o que eu acho que foi o hype não é o fã do filme, é o fã do Tom Cruise, que tem uma legião de fãs gigantesca pela quantidade de vários... Missão Impossível. Não, também, mas Isso é possível 35, quando saiu né? o Maverick, que é o codinome, né, do Tom Cruise no filme, e que ia ter uma coisa do Top Gun, teve uma galera que vibrou loucamente de caraca, Top Gun vai ter uma continuação. Sim, mas lá atrás, você sabe qual foi a continuação? Mas teve uma continuação. Antes da pandemia, né, que quando Não. saiu... Teve uma continuação de coisa, chamado, que é o filme que ele faz sobre o NASCAR. Não tem um filme de corrida de carro? Sim. Que é de 89, 90, por aí. Eu fui ver no cinema, eu terminei desse, dirigido por quem? Tony Scott. Eu falei, mas peraí, e você tá pegando, só que com um carro, a mesma coisa, a mesma história. Eu falei, cruz, credo. Que é a mesma história, inclusive, dele se envolver com a médica que cuida dele, né, que foi quando ele se apaixonou, casou com a
Nicole Kidman, né? Tem lá a cena dela rejeitando ele, ele tava transando com ele. Que é o que tem na mesma história do Top Gun. Então, essa é a continuação. Não, vários filmes do Tony Scott, a premissa é quase a mesma, né? Mesma receita. Pode ser, né? Mas é que ele nasceu no videoclipe, né? Um dos primeiros caras a fazerem produção de videoclipe junto com o irmão. Então ele tem aquela... Por isso que o filme é muito legal, o primeiro. Ele tem essa... sabe, essas imagens correndo, tem música. As músicas incidentais são fantásticas. Azar da menina que ganhou o Oscar de melhor canção, né? Que é Take My Breath Away. Eu lembro disso. Tem um vídeo em que ela fala assim, um dos grandes arrependimentos da minha vida foi exatamente não ter ido apresentar a minha canção no Oscar. Eu não sabia que ela ia cantar e eu, muito prepotente, falei assim, não, eu só vou cantar se eu puder cantar ela inteira. Minha filha, é o Oscar, você vai ter 1 minuto se tiver tudo isso. Aí ela não foi, ganhou e não foi receber. Poxa. Então, nunca seja prepotente. Vou tentar. Então assim, não vai ganhar? Não vai ganhar, mas... Depois daquela declaração do Spielberg para ele, dizendo que ele salvou, o filme salvou Hollywood, não tem como dizer não. E olha, se os caras da academia não fossem cegos, e eles são, eles teriam dado, por exemplo, o filme Avatar, teria ganho, teriam colocado Batman, o Cavaleiro das Trevas, como um dos melhores filmes. Tá? Mas não, eles entram nessa neura de não pode ser superprodução, mas a superprodução é um papo que eu tive com uma amiga minha uma vez. Ela foi assistir o filme do Paul Schrader, que é Mishima, que é sobre um poeta japonês, né, que fez o Harakiri porque não concordava com não sei o que, blá blá, ok. É um filme de arte, né? Um filme que ficou inclusive no Cine Belas Artes. Aí minha filha, minha filha, essa minha amiga, você viu quem é que produz o filme? Não, é o Lucas, o tal do Jorge Lucas, aquele do filme do Baía das Estrelas, que você não gosta, mas foi por causa do dinheiro que ele fez, ele produziu esse filme, que é um filme pequeno. Da mesma maneira que você pega várias outras, até uma coisa muito interessante, o Martin Scorsese, que não é o cara de fazer blockbusters, né, grandes filmes, não, ele faz os filmes muito, muito tematizados, Sim, né? muito nichado. Mas ao mesmo tempo ganhou muito dinheiro e ele foi o cara que foi para... Ele fez uma sessão especial em Cannes, acho que em 89, alguma coisa assim, trazendo para todo mundo ver a restauração do filme Lawrence da Arábia, cujos negativos originais estavam indo para o vinagre. Ele pegou dinheiro do bolso, restaurou, então a cópia que você tem hoje, que hoje está digitalizada e tal, é um dos maiores clássicos do cinema, ganhador de Oscar, por causa disso. Então é assim, o que é o problema da academia? Não, assim, Tubarão, tá? Vamos só indicar. Tá? Mas não vamos indicar o diretor, não. O diretor não, ele é jovem, ele vê. Porque, Tubarão é um puta filme, foi indicado. Por que o diretor não? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem. Porque é por causa das ideias do diretor que ele está lá. Sim. Então, essa não, blockbuster ganhou muito dinheiro. Meu amigo, ganhou dinheiro, por isso nós temos esse filme pequenininho aqui, ó. Nós temos, por exemplo, trazer como é que é o nome? Aquele filme que ganhou... você falou hoje, inclusive, sobre filme que é um faroeste moderno, num dos filmes aí. Puta, cara, Pô, dá mais uma dica aí. Faroeste moderno. porque tem vários. Três anúncios. Três para o crime. Então, é uma produção pequena, mas um puta filme, uma bela Com história. atores. Faz essa ponte aí, porque tem um filme do mesmo diretor, que é Os Banshees de Inisherin. Então, aproveita e fala sobre o filme. Ué. Não, eu gosto do filme, eu acho o filme tem um ritmo muito característico do diretor, me lembra muito do Três Anúncios para um Crime. Não acho um filme incrível, não acho que vai ganhar, mas acho que é um filme interessante, né? Acho a narrativa interessante, a história interessante. Por isso que ele está indicado, Rubem. É isso que é o grande legal. Eu gosto da sensação, é uma história muito pequena, assim, muito centrada em 2 personagens, numa ilhazinha fictícia da Irlanda do Norte. Do Norte, é o final do Norte, né? E eu gosto desses filmes que às vezes pega um filme inteiro num micro-universo acontecendo. Ele dá essa dimensão pra uma coisa que na verdade é uma briga ali de 2 amigos. Entre mulheres também é assim. O tema é mais abrangente, mas é bem isso de... Eu vou contar um pouco do filme. Claro. Que numa aldeia as mulheres eram estupradas e falavam que eram
Um ritual de passagem. fantasmas, assim. Ah. Só que um dia pegam os homens da aldeia estuprando uma das adolescentes. Tentando. E aí as mulheres tentam prender os caras, né, responsáveis. Só que aí todos os homens vão tentar vender as coisas pra pagar a fiança na cadeia. E na história, eles falam que assim, eles não ficaram presos pelos crimes, eles ficaram presos para as mulheres não matarem eles, pra proteger os caras. Isso é bom. Então elas têm 2 dias pra tentar resolver esse problema, não resolver o problema, mas tentar decidir o que elas vão fazer. Então elas têm 3 opções: não fazer nada e perdoar, porque elas precisam perdoar pra entrar no céu, que é essa a desculpa que eles dão. Religiosa. Ficar e lutar ou ir embora. E elas aí juntam um grupo, então elas votam. Então as mulheres da aldeia é a primeira vez que elas têm o poder de voto. Não, isso é muito legal, né? Que Fala até no filme. que é entre elas. E aí elas votam e fica entre ficar e lutar e ir embora. Então juntam as famílias com mais influência ali, as mulheres da família com mais influência, e elas têm que decidir qual dos dois elas vão fazer. Então o filme é basicamente um debate entre elas pra decidir o que elas vão fazer nesses 2 dias. E aí acontecem outras coisas, mas enfim. Legal. Então também é um filme bem centrado e tipo, são elas só. É só isso, é aquela micro história. Então eu acho. E é bem cara de Oscar. Não, Sim, Tem uma- contexto social. É sempre Que bom é- lembrar que o Oscar é o seguinte: boas histórias merecem o Oscar. Também Ou acho. de estar no Oscar. Né? Tem, por exemplo, A Baleia não está indicada, mas é uma história legal. Uma boa história, boa contada. O que é muito diferente desse roteiro, que é uma micro-história, do Triângulo da Tristeza, que tem vários cenários, é dividido em capítulos, Parecem filmes diferentes. parecem filmes diferentes, abordam até gêneros diferentes, né? No começo parece um romance, aí depois um drama com uma comédia, porque eu acho que tem um pouco disso, né? Sim. O filme inteiro é uma sátira, é meio comédia. É, humor negro, né? Tem humor ácido ali no... É humor ácido. corrosivo ali pro... Aliás, você tinha falado do motivo do nome, Triângulo da Tristeza? Ah, sim. É que cita no filme, né? Que geralmente as pessoas chamam o triângulo quando a gente fica preocupado, aí franze a testa, assim, forma um triângulo. Por isso. Tem alguma outra... Não, é que tem muitos triângulos no filme, né? Tem o espaço Tem. entre as sobrancelhas e o nariz, né? Que meio que denuncia a sua Sua expressão. expressão. Tem o filme é dividido em 3 partes. Uhum. E existe, meio que se forma um triângulo amoroso no filme, né? Entre outros triângulos aí que talvez estejam escondidos aí, sim. mas são os principais. Sim. Nossa, uma boa... É verdade. Um bom ponto. É verdade. Mas eu gostei muito desse filme, como eu já disse antes, eu tô gostando muito dessa vibe, dessa crítica social que você assiste, ao mesmo tempo que é absurdo, você é muito próximo da realidade, tipo, não é algo, meu Deus. E lembra muito outras produções, que é o White Lotus, que eu adoro também, e um filme, uma indicação pra quem não assistiu, que é o Menu. O Menu. Que é um pouco diferente, do mas também restaurante. é um filme que incomoda, um filme meio absurdo, que critica esse luxo absurdo. A questão social, né? Sim. E Tô ligada. eu acho que tá muito em alta essas produções assim. Sim. E o que é ótimo, é um filme ótimo pra estar no Oscar, mas eu também acho que não vai levar dessa vez. Não vai levar, mas a cena do jantar no navio é maravilhosa. Icônica. Icônica. É muito boa. A cena da mulher do banheiro escorregando no... É muito Nossa. boa. É muito boa essa cena. Eu não vi, mas eu vou ver. Até o Oscar eu vou ver esse filme. Esse é fácil. Tá fácil. Esse filme tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Bom, Tar, a gente falou um pouco de Tar, falando um pouco da Kate Blanchett. Sim. E o filme basicamente é ela, então vamos pular pro Steven Spielberg. Os Fablemans. Bom, é um filme autobiográfico. É muito interessante que ele dirigiu um filme sobre a Sobre vida a dele. vida Isso dele. é um destaque, né? E é uma coisa que mostra a paixão dele pelo cinema, né? Então, Que é o que que é você lindo. tocou antes, que é um filme que fala da indústria. Faz uma que- autorreferência, A enfim, indústria. a vida dele e a própria indústria de Hollywood, né? Que ele é parte da indústria, uma Sim, parte importante. totalmente. eu vi como um filme bem pessoal, assim. Tipo assim, eu vou mostrar o quanto eu te amo, cinema. E eu vou É. fazer Uma declaração um filme, de amor. uma Não, declaração. e ele abre o coração sobre a vida da família dele. É. Que Sim. aquilo que tem no filme tem em vários depoimentos do documentário Spielberg da HBO. A mãe dele falando, porque que se separou do marido,
o pai dele lá dizendo, era um momento complicado, que é o que tem no filme. Né? Sim. Eu achei ousado da parte dele, olha, é o seguinte, estou abrindo meu coração para todo mundo saber por que eu sou bom. Eu sou do caralho. É um filme muito íntimo e mesmo coisa não só da família, mas dele mesmo, né? As escolhas dele, as desilusões dele. Não, e ainda tem uma sutileza, né, que é o seguinte, ele pega, para variar, como é que é o nome o diretor de fotografia dele é o que acompanha ele, faz um polonês, fez a lista de Schindler, fez o Jurassic Park e entre outros filmes. O cara faz, vocês no cinema, o cara faz a textura do filme parecer um filme Super 8. Pra quem não sabe, o filme Super 8 era o que a gente usava lá atrás, no passado, para registrar festinhas e tal. Era um cartucho que encaixava na câmera e você mandava revelar e tal. Então a textura do filme parece exatamente isso. Eu falei, filho da mãe, até isso o cara brinca. Né? E eu falo, nada como ter sucesso e dinheiro, que o sucesso abre portas e o dinheiro paga as contas. Ó, mas outra agora eu vou ter que Opa! abrir um argumento contra, porque tem uma curiosidade que eu adorei saber sobre Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é que é um filme independente, né, cinema independente, e as pessoas que fizeram a produção, a edição do filme, não sabiam nada de edição, nem de produção. De visuais, né? Efeitos visuais. Efeitos visuais. E eles aprenderam com um tutorial do YouTube. Foram 6 pessoas, junto com os diretores, que editaram o filme inteiro sem estudo prévio, né? Formação, nada. E ficou essa coisa maravilhosa. Que Realmente. é uma experiência. O filme é Ah, uma experiência, né? De efeitos visuais. Isso que é mais interessante. E uma viagem aos multiversos bem feita. Sim. Isso é verdade. É uma explicação bem feita. Não é um Sim. roteiro que tem furo. Pelo menos eu achei Preguiçoso. que não tem furo. Tem um Vocês super vão preguiçoso. entrar no 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 multiverso. previsto. Ai, é que eu tive que- candidato. A gente pode ir pra Elvis primeiro. Que não também ganha. não vai Vai ganhar. ganhar. Que também não vai Não ganhar. vai. Eu gosto de Não, eu posso falar sobre o Nada de Novo no Front, porque eu vi a primeira versão, que é sem novidade no front. Esse título é importante. Eu achei, o filme é o seguinte, a fotografia é fantástica, os efeitos visuais para mostrar a Primeira Guerra Mundial muito legal. Eu já tinha lido, quando eu era adolescente, o livro original, então enrola-se demais para contar a mesma história. Então, tem um Ela tem problema 2 horas que- e 23 minutos. os filmes estão muito longos, né? Então. Ultimamente. E a Não maioria consigo não tem consumir. justificativa. Até mesmo tudo em todo lugar. Só que esse... Mas gente, você nem sente. temos uma Oh, fã aqui. Sim, É não, um mas filme assim, que é longo e você não percebe. É. Você fica tão preso naquele... É que ele é dividido todos em os partes. Vai universos. entender É. tudo também. Também. Ele é dividido em Igual o Triângulo da Tristeza. quando um filme é muito longo e ele não é dividido em partes, nossa, mas parece que Que arrasta. É, tá é. arrastado, né? Mas quando é dividido, parece. Tipo, Parece o que tempo é o mesmo. recomeça. Mas é um respiro. Tem um Não, respiro. quando é dividido, eu acho que a maneira como você constrói o Sim, roteiro. Às sim. vezes É, você porque pega esse Pra 3 horas, dividir, passa... você tem, querendo ou não, dar uma fechada em alguma coisa pra começar outra. Sim, são Então- E pequenas acho- micro-histórias dentro de uma Sim, história e acho maior. que dentro da sua cabeça meio que recomeça e aí você tem que entender de novo o que tá acontecendo, porque o Triângulo da Tristeza é muito assim, né? Ele muda Ele o vira outro cenário, filme. aí você fica, meu Deus, o que tá acontecendo agora? E aí você recomeça, como se você estivesse assistindo um outro episódio, como se fosse uma série, sabe? Acho que isso ajuda sim. Mas o Nada de Novo no Front, que a gente até comentou, que é interessante porque vai contra o que a gente assiste de filme de guerra, que é a visão dos alemães em Sim. relação à guerra. Sim. Então, no começo do filme, eles estão animados pra ir pra guerra. Sim. Que, assim, Que em 5 minutos depois já estão desesperados pra sair dela. porque eles não sabem que é Onde a é o Primeira buraco. Guerra, né? Uhum. Então eles não sabem. Só que pra eles é, nossa, eu vou pra guerra, fui convocado. E aí, quando começa, realmente, fala, não quero voltar pra casa, quero voltar pra casa. É o seguinte, assim, o filme, ele tem, tanto a primeira versão, quanto essa versão, ela tem uma coisa muito sutil, que é o seguinte, a guerra é uma merda. Sim. Você só vai descobrir que o patriotismo É uma foi merda. deixado também. em casa quando você sentir falta dela no campo de batalha. E a Primeira Guerra Mundial, infelizmente, era assim, só mudou o armamento, mas era literalmente uma guerra santa. Você tem um exército lá, então você tem que avançar, derrotar o exército e depois ir pra frente. E a Primeira Guerra eles nem avançavam, né? Era tipo Não. um passo. Se Já era. avança um dia, às vezes para recuar dois no fim da semana. E é um horror. E além do que, uma das coisas que eu acho mais que sempre me incomoda em filme desse tipo é o seguinte,
compra lama, chove, faz frio, e lama pra tudo quanto é lado. O nego senta no chão pra comer alguma coisa e alguém Sujo, joga né? barro em cima dele. Mas É nojento, eu não guerra. gosto Eu disso. gosto desse caractere, eu gosto dessa. Mas Eu é, gostei mas de é. 1917 do... É, sim. Pô, como é que é você tá no front ali, ainda mais na Primeira Guerra, que tem essa Ah, particularidade que é guerra de trincheira? Sim. E como é que é tá lá, entendeu? Como é que era uma guerra de, sei lá, você aprende na escola, mas como é que funciona uma guerra de trincheira Mas você na, sabe que- na prática? É interessante você falar isso, porque eu revi recentemente um filme que é o Soldado que Nunca Existiu, que é um filme sobre a Segunda Guerra, e você vê assim como as coisas evoluíram na parte dessa questão militar, a ponto de 4 pessoas formarem um pelotão e serem capazes de derrotar 300 pessoas ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, a tecnologia da guerra está tão avançada que provavelmente 4 caras teriam dado conta da Primeira Guerra Mundial sossegado. De uma frente de batalha, como por exemplo que tem nesse filme aí. Porque a tecnologia faz de tudo, né? Além do que, a falta de comunicação. Levaram 3 dias para falar, olha, agora assinamos o armistício, vocês podem parar de se matar. Dentro do filme. e no filme ainda assim, a gente assinou, mas a guerra vai até o meio-dia, tá, galera? É. Tipo assim, já tá assinado, mas continua aí, daqui a pouco você para. E, meu, É insano, é insano. E eu gosto dessa insanidade que a gente acaba vendo assim. As pessoas não têm o menor escrúpulo de fazer o que fazem na guerra para poder alcançar um objetivo. Né? No amor e na guerra vale tudo, mas na guerra dói muito mais do que... Quando você fala assim, na guerra, quer dizer, no amor eu perdi meu coração. Na guerra você perde o Perdeu a coração vida. mesmo. Né? E uma coisa interessante que eu também tinha comentado com você antes, que é nesse filme eles não colocam o personagem principal, os personagens, né, que são 4 amigos, como os heróis de guerra. Eles são só soldados. Sim. Tipo assim, vai lá, luta aí porque eu quero que vocês lutem, mas eu não vou pra guerra, né? Porque eu sou autoridade, então vocês lutam aí. Só que nos filmes americanos, geralmente tem esse negócio do herói. É. E se a gente parar pra pensar, quantos soldados a gente sabe o nome, sabe? Tipo, Mas você sabe que é interessante que eu acho legal o filme, que tem as suas reparações históricas, né? Você vê ali como os alemães ficaram de joelhos no final da guerra. Né? Tanto é que durante muito tempo se falava que precisava se dar uma ajuda do povo alemão para tirar a humilhação que eles sofreram no final da guerra. E deve ter sofrido, né? Como aconteceu na Alemanha, depois que a Rússia invadiu, os Estados Unidos invadiu Berlim, que é outra história pavorosa de ser contada. De vez em quando até alguém consegue contar uma história legal. Mas eu acho o registro histórico desse filme muito bom. Olha, gente, produzido na Alemanha, então tem o lado da Alemanha, mas ele não é um lado, não é um lado comprometido. Tipo, não, vamos falar só as coisas boas. Não, o drama dos jovens está lá no campo de batalha, a loucura, a insanidade e a parte burocrática que, olha, nós não damos valor nenhuma, nós queremos ganhar a porra da guerra. o que eu gosto desse filme é que a gente acompanha um personagem específico, que é o principal, né? E realmente a alegria dele no começo pra ir pra guerra. E no final, quando ele descobre que ele ainda tem que lutar, que ele acha que vai pra cá. Spoiler, gente. Ele acha que Filme finalmente. histórico não tem spoiler, né? É verdade. Jesus morreu, você sabia? Liberdade poética. É crucificado no final. Que ele acha que tá indo pra casa e fala, não, até o meio-dia vocês vão lutar. E aí ele já tá tipo. Um filme que retrata muito bem. Eu não sou fã de filme de guerra, mas um filme que eu assisti e retrata muito bem essa dor da guerra é a Sniper russa, né? Ó, do Luke também. Do não. Luke. Não, mas eu não tô fazendo só marketing porque eu realmente adorei esse filme. E é exatamente isso que você falou. No começo, ela quer ir, ela quer dar orgulho, enfim. Ela gosta da ideia e no final ela tá Só cansada. cansadíssima, exausta. Ela não aguenta mais. Ela começa a ser usada como se ela fosse uma arma, né? Ela percebe que ela lutou a luta dos homens, Sim, não a dela, sim. como mulher. Pra variar. E é um como filme sempre. que tem de tudo, né? Eu Sim. adorei o jeito que eles retrataram a guerra. É um filme diferente, né? Não tem só tiro, não tem... Baseado em fatos reais, viu? É, isso que é o mais legal, Em né? fatos. Quase todos os filmes de guerra, né? Mas tem não, alguns não. que Os não. canhões de Qual? Navarone. Ó,
Quase. 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 Bastardos Inglórios não é. Não é. É. Ah. Nossa, esse é maravilhoso. Eu acho muito bom. Apesar que uma vez eu escutei um cara no rádio falando, você vai ter um filme novo do Brad Pitt de guerra chamado Coração de Ferro. Eu tinha visto o trailer, né, que é sobre ele comandando um tanque na Segunda Guerra Mundial. Tá? Aí o cara Muito começa- bom esse filme. Muito bom. É só que o crítico que estava falando começou a falar, não, porque o Brad Pitt pega um grupo de soldados para tentar ir para a Alemanha, para tentar matar o Hitler. Eu falei, Não, Vai, peraí, bastardo. peraí. eu gritando com o rádio, isso aí é bastante Não inglória. acredito. Que raio de cara que não entendeu. Bom, o fato é que eu falei depois isso para um cara que eu conhecia, que falou essa besteira. Ele falou, eu falei, Putz. "Isso?" O cara falou, Coração de Ferro, você nem viu o trailer? Pelo amor de Deus, é a coisa mais Nossa. normal que tem. Não tinha visto. Mas tudo bem. Ai. Existem picaretas em várias áreas, e na área de crítica de cinema tem muitos. Bom, aí, acho que só ficou faltando Avatar. Porque o grande da premiação, que é o grande também desse podcast, a gente vai deixar pro final. Então, o Avatar é o seguinte, eu não Não vejo ganha. o Avatar ganhando o Oscar. Esse Também Avatar, não. esse filme. Porque assim. Talvez eu o fico- quinto, né? Que ele... O grande X da questão é o seguinte, por que o Senhor dos Anéis ganhou? Ele poderia ter ganhado no primeiro filme, na Sociedade do Anel. Não, porque como era um filme grande, em 3 partes, deram pro último filme, que representou o resto. É Né? uma safra fraca, né? Oi? 2003, a safra do Oscar tava fraca. Eu nem lembro o que tem. Tinha o do Russell Crowe, Mestre dos Mares, eu não vou lembrar de todos, né? Mas assim, o terceiro levou 11 Oscars. Sim, mas o filme é bom. Não, é bom, mas pra 11 Oscars... Não, mas é a mesma coisa que você fala assim, Ben-Hur ganhou 12. Mas precisava de tudo isso? Não, ganhou 12 Oscars. Que ele concorreu a 14 e ganhou 12. Então é uma média boa. Tá ótimo. Né? Porque, veja, não é só quem está concorrendo. E aí entra a questão assim, quais as qualidades que mereceram ele ter todos. Tem um filme que teve, eu acho que o Sexto Sentido, teve 7 indicações. Não é nenhum. E 7 indicações é indicação É pra verdade. caramba. Né? Então, depende muito assim do. Então, no caso do Avatar, para mim é o seguinte: ele deveria ter ganho a primeira vez. Só que onde a história em si era uma história simples contada no jeito da ficção científica. Ali nós estamos vendo Pocahontas. Sim. Né? É igualzinho. A estrutura do filme é Pocahontas. Agora, o novo filme? Eu assisti o filme e fiquei pensando assim, por que eu tive que assistir esse filme? Ele é bonito visualmente, tem toda a parte subaquática. Nossa, Sim, uma acho fotografia que é esse é o linda. destaque do filme, né? É só. O destaque do filme acho que não é o roteiro. Isso Não, porque é assim, o no visual, o no visual. primeiro filme, nós estamos saindo do nosso sistema solar, indo na Casa do Chapéu anos-luz, para poder pegar o Nobtenium, que é aquele metal precioso É o que. Né? vibrânio. Hã? É o É o vibrânio. vibrânio, Vibrânio. exatamente. Tá bom. Agora o que eles querem? Não. Eles não só querem sugar todas as riquezas naturais, como querem se mudar para o planeta. Peraí. Mas no começo do primeiro planeta, do primeiro filme, um cara falou assim, olha, vocês têm que tomar cuidado aqui, porque existem coisas aqui que chupam seus olhos como se fossem, comem seus olhos como se fossem jujubas. E você vai trazer a população da Terra para morar ali? Opa! Tem alguma coisa errada num negócio chamado roteiro de intenções. Então assim, você assiste o filme, é bonito, mas tem certas coisas que não cabem. Então, se indicaram para dizer, olha, nós estamos indicando para o filme de James Cameron, porra, aí tem a parte política, ok, não vai ganhar. Se ganhar, não, é que nós estamos falando de uma reparação histórica que a gente não devia ter dado lá, quem não sabia que era um telefilme ou outro filme. Mas eu não acho que o primeiro devia ter ganhado também. Não, o filme, Acho... olha, ele deveria Safra ganhar. ruim é do primeiro também, era uma safra ruim. Eu concordo com você, mas assim, por que ele deveria ganhar? Para acabar com esse lance de que, olha, a academia não dá para blockbuster. Dá! Porra, o cara fez 3 bilhões de dólares da porra do cinema. É muito dinheiro. Você não pode ignorar um filme desse tipo. É um filme popular, a crítica gostou, alguns não, mas assim, a maioria gostou. Então vamos dar a porra do Oscar. E aí não precisa mais dar o Oscar. Não, mas pra esse o pessoal, Senhor dos né? Anéis ganhou o Oscar, é um puta blockbuster. Não é, mas ele é um filme diferente do Avatar. Não, é diferente, mas é blockbuster e levou. Mas não, ele não é. O Titanic do James Cameron também é um puta blockbuster. Sim, mas é uma história de amor. Porra, é o Leonardo
Eu digo, também O a academia já dava pra blockbuster. Hã? Assim, a academia já deu pra muito blockbuster na história. Desculpa, é aí que tá a pegada. Quando o filme foi indicado, o filme foi lançado em novembro, dezembro de 97. O Titanic. Titanic. Ele continuou o ano inteiro seguinte ganhando dinheiro do cinema. Cinemas aqui em São Paulo abriram mais salas porque não comportavam. Sim. Por quê? Porque os caras. Eu cheguei no meio do filme e falei, o que eu tô fazendo aqui? Tô vendo um filme de 2.700 pessoas vão morrer. É isso que eu vi assim? Não, tem um filme de amor. Que o cenário é um desastre. Você acha que o Cameron fez o quê? Não, vou mostrar como realmente foi. Nada, porra nenhuma. É um filme de amor, um romance. Ele juntou a fome com a vontade de comer e deu esse sucesso. Quando foi pro Oscar, ele ainda não tinha feito essa puta grana. Então ele não era um blockbuster, um filme de arte, bonito, romântico, tá lá. Então, quando eu falo, o Avatar, dentro do que foi previsto, né? E aí é diferente do Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis são 3 filmes para ganhar Assim, um você Oscar. disse que o filme já chegou com a ideia de ser uma coisa muito forte, todo mundo sabia Exatamente. que O antes filme- dele ser lançado O já tinha filme foi essa lançado no expectativa. verão, antes do Oscar, ou seja, foi lançado em junho ou julho. Então ele fez uma carreira, quando ele chegou no Oscar, ele já estava lá com 2 bilhões de bilheteria Então, peraí. Pô, esse entendi. vamos lá, né? Então, Ele já chegou sendo indicado como blockbuster. Exatamente. Ele não virou um blockbuster depois. Exatamente. Ah, O tá. Titanic é exatamente isso. Então, assim, vamos dar o Oscar pra esse cara, porque ele para de encher o nosso. Esses fãs de filme tipo Guerra nas Estrelas e tal, vamos tirar eles da frente. Né? Vamos dar esse aqui. Isso acontece, porque isso vira política. Então você dá um filme, puta de um destaque, não sei o quê, é a mesma coisa. Qual filme que você acha que o Leonardo DiCaprio mereceria ganhar o Oscar? Esse filme? Ou Os Infiltrados, que ele tá fantástico? Nossa. Ou o Aviador, que ele tá debulhando? Tem vários, né? Ele tem, porra. O Lobo Ele Wall ganhou. Street. E ele ganhou pelo. Pelo Nossa. amor de Deus. E ele ganhou por um filme em que ele fica mais da metade do filme em coma. É estranho. É que aí também tem os concorrentes, né? Não, independente disso, eu tô falando assim, é que nem. O papel que ele mais merecia. Ué, o Robin Williams, o que eu disse, ele podia ter ganho o Oscar de melhor ator, mas tudo bem. Aí, como são 5 pessoas só, né, 5 indicados, a disputa é apagar a luz e deixar uma faca em cima da mesa. O melhor sai vivo. Né? Então fica uma coisa difícil. Então, na disputa do Oscar de melhor filme é pior, porque são 10 indicações e às vezes, como eu já disse, né? Às vezes tem 2 filmes que se destacam e eliminam os outros naturalmente. Olha, tem 7 indicações, 6 indicações. Nesse caso, não. Dos filmes que tem mais indicação, os 2 que tem mais indicação, é tudo em todo lugar, ao mesmo tempo sem fôlego nenhum. E como é que é? Nada de Novo no Front. Nada de Novo no Front. É que o Nada de Novo no Front também ele foi indicado a melhor filme Estrangeiro. estrangeiro. Eu acho que, Eu acho que ele vai ganhar, leva o com certeza. estrangeiro. Isso. Mas da noite eu acho que é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É o favorito, né? É o favorito e talvez assim, um que eu vejo assim que pode bater, mas eu não acredito, é Tar, mas Não, é Não, muito tá, não. específico. Não. É muito específico. é porque eu Acho acho que que É filme de atriz. talvez ela leve, mas Da mesma maneira, se tivesse baleia. Não, assim, numa outra época do Oscar, eu apostaria nos Eu Fablemans também. porque Sim, tem é. o Spielberg autoral, é uma homenagem à própria história do cinema, então tem tudo isso. Mas, como a academia vem optando por roteiros mais originais, e até acho que também é uma maneira de rejuvenescer, né? Atrair mais jovens pro. E a academia mais olhar também o que acontece fora do universo da academia, né? O que se fala em rede social, o que a galera comenta, o que chama atenção, o que é diferente, o que. Acho que todo Todo lugar lugar ao mesmo tempo. tem esse mérito de tentar ir até o limite, meio que, cara, vamos fazer um roteiro que assim, não tem. Não é roteiro. Não importa o que o estúdio vai pensar. Se você pudesse fazer, eu te dou a grana e você faz o filme que você quiser, como é que ele seria? Ele puxa isso até o limite e a academia vem premiando mais esse tipo de filme, né? Mais inovador. saindo da caixa, né? É. Precisa renovar. Mas é muito raro. É muito Então, raro. Não, mas é de uns tempos pra cá, né? Dos últimos, sei lá, 5 anos, talvez 6, 7 anos. Mas eu ainda tenho o problema, na minha opinião, ainda tem o problema dessas regras, que precisa ser filmes mais inclusivos e não sei o quê. Assim,
tem que ter, desde que a história tenha a ver. Por exemplo, no caso do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, sem sombra, né? Ele tem que ter exatamente isso que a academia quer. Sim. Porque a relação, veja, a relação da mãe com a filha não precisava esbarrar na questão Sexual? identitária. Por que precisava? Não precisava. Mas esbarra. Principalmente no momento que a filha quer, olha, você tem que falar que é a minha namorada pro meu avô. E o que acontece quando o avô recebe a informação? Nada. Ele já é um cara que já se ocidentalizou, então não é um negócio chocante. Quem se choca mais é a mãe, por causa do passado que ela teve. Do pai repressor, de sair de lá, e ela está vivendo aquela angústia de estar de descobrir que vai entrar no pedido de divórcio, né? E aí quando ela fica saltando para lá, isso é muito legal, quando ela fica saltando para lá e para cá, com aquelas coisas que, assim, um ser humano normal, no primeiro pessoa que chega, "Não, você vai ter que sair só, eu ia para casa e ficar embaixo da cama. E, pô, você não vê um cara do outro num lugar estranho e me fala que eu sou o fiel da balança do futuro da humanidade? Mas ela precisava disso. Hã? A Eu acho que a era o que personagem ela queria, precisava de uma movimentação. Sim, Ela mas já era parada. Isso só vai acontecendo quando ela Não vai é no o que- segundo, terceiro, quarto momento. Ela precisava de um choque. E sim, mas o choque dela já tinha acontecido ali. Né? Que é descobrir que ela vai se divorciar e provavelmente perder o negócio porque ela fez um monte de besteira na. O karaokê. Entendeu? Mas eu gostei. Não, eu gostei do filme. Só que eu falo assim, ele é um filme inclusivo, ele está dentro do espírito novo da academia. Avatar não está dentro desse espírito. Porque, por exemplo, não tem nenhum personagem no Avatar que você fala assim, ele gosta do outro cara, ele gosta da outra menina, entendeu? Não tem isso, porque eles querem mais isso hoje. Sim, Tá? Mais mas que- acho que não é só isso. Acho que isso é um detalhe bem mínimo dentro do filme. O mais legal pra mim é essa inclusão, isso. Não, tô falando qual filme? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Acho que pra mim o que mais se destacou é o conceito de multiverso que eles criaram. Tá. Dentre os filmes que falam sobre multiverso, Sim. pra mim é o que mais encaixou, o que mais teve sentido de todos. E eu adorei. Olha, eu gostei do conceito, mas o que me chamou mais atenção é o seguinte, como ela se encaixa, como ela vai se encaixando nas outras vidas. Em todos os universos, né? É assim, ela vai descobrindo parte a parte que a vida dela podia ser de um jeito, mas ela não tomou a decisão X, Y, Sim. Z. Então ela vai construindo o próprio personagem dela em cima de todas essas nuances que ela vai vivendo pra lá e pra cá. Redescobrindo as coisas. Nossa, É interessante que em nenhum momento ela se encontra com ela mesma, né? Isso ia ser um negócio bem diferente. Tá. no É porque filme ela vira a pessoa. É meio a consciência, né? É, não não é é o não corpo físico que vai. Ela quando ela entra numa outra realidade, ela se torna ela naquela realidade. Então acho que não teria como ela se encontrar com ela Não mesma. sei, todo Não. lugar ao mesmo tempo, não. Eu O gosto. nome tá lá. É porque a tecnologia que eles usam é a mente, né? É. Não vai, É. não É vai. nojenta, na hora que você tem que fazer xixi em você mesmo. Ai, que coisa horrível. Meu, É essa doideira, parte do porque filme. que é Porque é um isso? quebra. É. É um quebra muito É da um hora. alívio E o olho cômico. aqui, puta, mano, negócio budista, só pode, porque você transcende. O negócio. Não, pelo amor de Deus, Você aquilo lá. tem que sentar no negócio. Então, mas isso que eu falei não é um Eu filme de adoro. estúdio, é um filme do... Cara, se você pudesse... É. Até que limite você Não, vai mas se ver? por isso que o Eu acho filme. que tem esse mérito. Se eu não me engano, ele tá indicado como um filme do Spirit Award, que é o principal prêmio da cinema independente. Né? Sim. Não, mas o negócio da, tipo, você tem que sentar no negócio ali, todo mundo querendo sentar. É a parte mais bizarra. Mas eu parei pra rir. Eu adoro, porque tipo, ela vai transcendendo até a Mas parte olha, da placa. Mas esses momentos são bons realmente pra quebrar. Você É. tá assim, É. aí você, caralho, o que Onde você tá? Não, mas o que eu sempre discuto desses filmes é o seguinte, ok. Puta filme criativo e tal. Não, sim. Mas ele vai fazer bilheteria. Então, de início não fez tanta, né? Tanto é que ele voltou pros cinemas. Sim. Pra arrecadar. E acho que só não fez bilheteria, talvez porque não teve uma divulgação tão Não é boa. isso. Vamos falar seriamente. Qual que é o problema? Não é um problema, é uma situação simples. Às vezes o filme, uma boa parte da pessoa não gosta desse tipo de filme. Sim, mas depois ele teve um grande sucesso, não foi? É porque ele ruim. foi indicado ao Oscar.
É. Não, então, tem três. Tem o filme que é Barbada, que todo mundo sabe que é forte candidato e ele se mantém, todo mundo vai no cinema e ganha tudo que dá pra ganhar. Tem o filme que todo mundo coloca essa expectativa, o Avatar foi um pouco isso o primeiro, e não leva o que as pessoas achavam. E tem esse filme, o Parasita também foi assim, que vai crescendo aos sim. poucos. Ele vai indo nas premiações certas, vai ganhando um pouco aqui, as pessoas vão falando, a crítica vai aumentando, as pessoas rolam um burburinho, e aí, às vezes, quando vê ele vira o favorito, às vezes ele até volta pro cinema. O Parasita eu lembro que também saiu e depois voltou. Mas é por causa do... Ele foi lançado na época antes da pandemia, né? Eu só assisti o filme em digital, não lembro onde. Não, eu vi antes da pandemia, mas depois já que ele tava favorito pro Oscar. Ah, eu Porque vi bem depois do Oscar. Bem depois, ele ficou mas em poucos cinemas antes. Não, Sim. Ele foi crescendo aos poucos. Mas especificamente esse filme, ele só foi lançado, só foi visto no cinema, tipo 4 ou 5 meses depois do Oscar. Exatamente por quê? Porque os cinemas ainda estavam fechados. Sim, Sim. verdade. É que esse estilo de filme também é muito do boca a boca. Sim. Então, realmente, a divulgação desse E são filme, o filmes marketing desse filme. difíceis. Não São, esse é o o... Parasita. Ah, sim. Não, Parasita, Eu não tô... perdi. Veja, você tem que sempre olhar o Oscar assim, distante e falar assim, o que é um filme legal do Oscar, que tem as características que os caras gostam, um épico, um romance, um drama e tal. Agora, ao mesmo tempo, assim, o pessoal gosta muito desse filme do Faroeste lá, como é que é? 3 3 Anúncios para um Crime. É um filmaço. É um filmaço. Sim, tá? sim. Eu gosto. também Eu Porque também pra mim é uma mistura de gêneros. Sim. Faroeste moderno e tal. O filme não foi bem de bilheteria. Não foi. Então, assim, tem os filmes que os caras fazem pro Oscar. Assim, como no Brasil. Pensando na crítica, né? No Brasil os caras fazem filme para Festival de Brasília, para Festival não sei o quê, mas esquece que tem um componente muito importante, assim, o público. Tem que fazer pro público. As pessoas não estão indo mais assistir filme brasileiro porque os filmes estão cada vez mais fechados em si mesmo. Mas aí você tá falando do grande público, né? Mas quem é que paga o Não, eu ingresso? sei, mas às vezes não é o propósito principal. Tem alguns filmes que tem um público mais fechado, normal. Não, mas aí que tá. Aí, esse é o problema. Ou você faz filme para um nicho, ou você faz filme. Nicho é nicho. Eu conversei com o Meirelles, né? Eu falei, qual que é exatamente na época que ele foi indicado pro Cidade de Deus. Eu perguntei numa entrevista para ele assim, e aí, qual o próximo? Eu tô vendo um livro aqui do John Le Carré. Falei, John Le Carré, que é o cara que faz filmes, livros de dramas, de questões sociais, espionagem, etc, né? E ele fez o filme lá com a Rachel Weisz, que é o Jardineiro Fiel. É fiel? O Jardineiro Fiel. Porra, é o cara que fez Cidade de Deus, um filme, né, mostrando a realidade da favela e tal. Cidade de Deus. Filme que fez uma puta brilhante. Não, mas tá lá. E aí, a carreira dele depois. Todos os filmes que ele fez. Então, assim, você quer continuar nesse nicho? Beleza, é o filme que eu já falei aqui, o filme do Lázaro Ramos, como é que é o nome? Medida provisória? O que aconteceu com esse filme? Assim, não, porque o pessoal... Não é que o pessoal é preconceituoso e não foi ver. Porque o filme é ruim. E o boca a boca funciona por causa disso. Puta, acabei de assistir o filme. Nossa, mas é muito ruim. Não entra, né? E a boca a boca hoje é muito mais sofisticado do que era antes. É, hoje é digital, né? Hoje tá aqui, ó. Sim. Pô, acabei de assistir um TikTok. filme e tá, nossa, muito ruim, não vale a pena. Você tá pensando em amanhã, é assim que funciona. Então, assim, eu acho assim, independente das regras se o filme é bom, tem que assistir. Assistir de preferência no cinema, aquela tela bonita, aquele envolvimento. Não, sim. Porque hoje, a gente tem, por causa da pandemia, tem muito filme legal que você é obrigado a assistir no streaming. Por exemplo, eu queria assistir o Nada de Novo no Front. É um filme da Netflix. Tudo produzido. Mas onde é que ele tá? Tá na Netflix, não tá no cinema. E se estiver no cinema, tá em uma sala... 2 da tarde. 2 da tarde da Nossa. segunda-feira, entendeu? É. Não dá. O cinema é muito legal, muito divertido e tal, mas desde que você vá atrás daquilo que você gosta. Eu tenho um amigo meu que não suporta filme americano, entende? Ele tá toda hora no reserva especial O assistindo... Cine Belas Artes. Ele até assiste Reserva do cultural. MOVI, do Agora é Imovídeo. Petra Belas Artes.
Oi? Agora é Petra. Agora é Petra Belas Artes. É, Petra Não, eu falei Cine Belas Artes. É, não, tá Pode ser pra certo. qualquer coisa, né? É. Não, eu falei Cine Belas Artes porque É cult, vai. Ah, tá. É que porque mudou o nome, por isso que eu tô falando. qualquer patrocínio que for. Mas ó, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo realmente não fez aquela bilheteria. Não, mas pode ganhar o Oscar. Eu acho 90 que Ah, vai, também vai ganhar. chegou rápido no streaming, né? Ele foi lançado 2 vezes no cinema, mas foi aquela questão. A segunda vez foi tipo 2 da tarde, 10 da noite. É, que é um filme X Porque também, né? tem uma regra, depois vocês podem até perguntar pra Eliette, tem uma regra no cinema. que Eliette é a nossa chefe, tá, É, gente? nossa chefe. A dona Eliette, pronto. Que é o seguinte, é o filme dobrar. É um negócio assim, Ah, o sim. filme entra no circuito, na semana seguinte, o que aconteceu com o número de ingressos vendidos? Ele dobrou. Ou seja, as pessoas querem ver depois. Então, você vai vendo, tem caiu 10%, na segunda semana caiu 20%, e até chegar num limite de 1 mês, 2 meses depois, o filme está lá está numa sala só dentro de um complexo, porque é aquilo que ela resiste. Mas eu tenho até uma observação pra fazer, que o cinema tá muito caro também. É, Então, não? assim, com a quantidade de filmes que lançam um mês, você tem que escolher aquele que você vai falar assim, Exatamente. é esse aqui que eu vou assistir. Que vale a pena gastar meu o que dinheiro. vale a pena, os outros eu vou esperar sair digital. Com certeza. Que eu acho que foi o que aconteceu. Avatar já foi tipo, a gente já esperou uns 10 anos, né? Vamos assistir no Não, e cinema. 10 anos atrás não tinha a quantidade de conteúdo no streaming que você tem hoje. Não, né? pelo É, nem existia. nem streaming, existia. 10 anos atrás Tinha não existia. Netflix, Locadora. Netflix Não, e nem tal. Netflix, Não, né? já tinha, né? Netflix já tinha. É 2014, Netflix. 2011, acho. No Brasil, né? 2014. Eu Eu acho que fui é- no lançamento, 2014. Eu acho que Netflix? no Brasil é 11 ou 12. 14? Não, se Eu ela tava falou lá, 14, cacete! Será que eu não tava? Eu tava no Não, universo eu- da Michelle Yeoh! eu vou pesquisar agora Netflix no Brasil. Eu sei que lá fora é... 2011 no Brasil. Ou 12. 2014. Eu acho que é 14. Ah, 11 mas não, já adianta. lançou. Teimoso tem que pesquisar. Vamos ver. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui se tiver errado. Não precisa fazer minha culpa. Eu não... Mas o... Não, vamos falando enquanto eu pesquiso. Hoje realmente tem muito mais produção. Aliás, tem produção pra caramba. Muito Nossa. conteúdo. É porque muito tá, conteúdo, é tem coisa- sequência, E é tem- reboot, Não, e tem Não. muito filme legal que não vai pro cinema. É, Não, o os caras- conteúdo original que Porque, lança não, no por exemplo, streaming. eu acabei de escrever a crítica de Um Amores Improváveis. É um filme que fatalmente deveria ter o seu espaço lá no No cinema. cinema, né? eu Também adorei acho. também. É muito bom. Nosso filme, tá, galera? Ó, Netflix Já chegou no comigo. Brasil em setembro de 2011. Eita, climão. Mas o. Torta Mas não de tinha, limão. mas não tinha. Tinha muito pouco conteúdo exclusivo e no Brasil, pelo menos, demorou muito tempo pra ter conteúdo. Ih, guerra de Google aqui. Peraí, que eu tenho a informação. Não. Eu sei porque eu descobri Netflix em 2011, a gringa. Era uma época em que ainda muita gente baixava filme ilegalmente, né? É, site Faz pirata. tempo que ninguém faz isso, né? Faz muito tempo, né? É que agora ficou mais. Agora tá mais acessível. Não, né? e, cara, o trabalho que você perde pra baixar Sim, vale mais a é. pena você pagar a mensalidade. Aliás, o look R$16,90. Aquele Mas ele merchan. começou em 2011. Eu falei, cara, se isso estivesse no Brasil, pô, ia facilitar muito, né? Quando vai chegar no Brasil? Nossa. E eu lembro que em 2012 foi quando eu soube que tava no Brasil, mas ainda muito limitado o conteúdo. Eu quero falar duas coisas, né? Fala logo, Pode falar. Tibucha. Tudo Em todo lugar. Ao mesmo tempo. Verso, Simultaneamente. a primeira essa história de fazer o filme que a gente quer, sem limites, eu gosto, mas eu acho às vezes que ele sai um pouco da tangente. Mas por ali. quê? Eu achei que, às vezes, é uma opinião muito pessoal. Eu sei que tem gente que ama o filme do começo ao fim. Eu acho que tem um momento, lá mais pra talvez a última meia hora, em que o filme passa um pouco do ponto. Me cansou um pouco. Eu acho Acho que que tem umas piadas que eu acho que a sua funciona opinião muito. é uma opinião. Acho que tem piada que não funciona tão bem. Acho que tem cena que é mais legal, tem cena que é. Eu acho que talvez tenha sido seu problema também, que eu fui assistir muito hypada. Nossa, tem Foi influenciada. Foi Fui influenciada. Tudo Fui bem. um pouco influenciada. Sim, eu acho que eu coloquei a expectativa de vocês bem alta. Mas eu não achei ele um filme tão redondo. Eu acho que tem aresta. Não, opinião. Não, opinião. sim, fala. Eu acho assim, tem aresta que dá pra parar.
Entendeu? Tem filme que às vezes eu acho que é muito mais redondo, mas a história não é tão original, não é tão incrível, não é um filme redondo, mas é uma história simples. Esse eu acho que é uma história muito boa, mas ele pra mim não é um filme tão redondo. Mas redondo em que parte? O roteiro... Não, Justifica. eu quero entender. Desenrola. Eu acho que tem cima que passa do ponto, eu acho que tem roteiro que dava pra ser um pouco melhor trabalhado. Eu tá. acho que tem momentos que pra mim ele fica um pouco cansativo, ele começa a repetir muito a Isso é ideia. verdade. Entendeu? Eu acho que dava pra ter ali na montagem do roteiro, ter feito uma coisa, dado uma enxugada em algumas coisas. Não, é opinião, tem. Cara. Meu, É que sabe, tem um gente que momento morre no por opinião, final- né? Acho que alguém quer morrer. Mas no final o filme dá uma arrastadinha mesmo. Ele fica mais. Acho que mais lento. É porque Mas talvez precisa é- explicar então. toda a história. Tem Precisa que fechar, amarrar. né? Tem ué. que amarrar toda aquela loucura. É que é um pouquinho longo. Mas Não. eu entendo. o Tem você filme assim que às vezes Você fala. assistiu- primeiro de tudo, onde é que você assistiu o filme? No streaming. Você assistiu Vi no aonde? streaming, vi no streaming. E você? Em casa. Também, No Todo streaming. mundo assistiu. Agora, eu não vi. Eu Mas vi no eu queria streaming. muito ter visto no cinema. Então, um eu amigo só meu não que assistiu consegui. no filme no cinema disse que o filme é doido. Você fica assim, olhando pra lá e Ai, eu pra ia cá. adorar a uma telona. experiência que- É porque, Meu porque Deus. o filme foi feito pra cinema. Tá Não, falando de concordo, multiverso. concordo. Acontece uma porrada de coisa. Eu assisti o filme em 2 partes. Tá? Os Eu também. Os primeiros 20 minutos, Por eu isso que eu falei, achei meu Deus do céu, eu vou cansativo. morrer aqui. Aí, Pô, tá vendo? dormi. Aí eu acordei e falei, não, peraí. Aí no dia seguinte, já disposto, já era sabadão, botei o filme desde o começo de novo. Assisti, e falei assim, realmente tem isso aqui interessante. Eu não vou mentir, eu também assisti em 2 partes. Acho que talvez seja por isso que Olha eu não só. achei. Olha, Assistiu descobri duas partes ainda. também? Não. Você assistiu? Eu vi- Mas é porque eu tava realmente, descansada. é É porque É eu um tava filme descansada. que é uma experiência de cinema. tem que ir no Inclusive, cinema. Eu queria ter visto. inclusive, vou dar aqui uma indicação que é do Gato de Botas, que também foi indicado a melhor animação. É um filme total cinema, tem umas cenas de luta perfeitas. É. E acho que o grande diferencial desse filme é que ele muda a animação nas lutas. Que você fica, Sim. meu Deus, o que tá Anime. acontecendo? Tem uma pegada de anime fica muito uma pegada forte anime na que luta. tá muito em alta anime. E nossa, eu adorei. Continua em alta, né? Desde Matrix. Sim, Sim. é muito legal. É uma experiência de Uma- cinema. Uma curiosidade nada a ver. Eu prefiro assistir Gato de Botas do que ver Avatar no cinema. Ah, Mas é Escolhas, verdade. Não, mas escolhas. Gato de Botas, sério, me surpreendeu muito. Entendeu? Eu fui sem expectativa nenhuma e eu saí de lá, meu Deus, que filme bom. O detalhe é o seguinte, é o que eu falo. Se eu assisti Avatar, eu falei assim, ele não me trouxe nada de novo. É que nem as pessoas que vão assistir aquela série lá, que é Casa de Papel. Nossa, não não vi nada demais. Ih, arranjou treta aí. Eu assisti o primeiro Botou episódio. fogo no fandom aí, hein? Não, mas eu assisti o primeiro episódio e falei assim, aham. Aí quando começa o segundo episódio, não, putz. Vai voltar com a história É de que lá contar a Casa de origem Papel de tem todo... muito furo, né? Não, não Vamos, é nem vamos questão, concordar. É assim, eu Tem muito furo. eu gosto das coisas que me surpreendem. Quando eu comecei o Avatar vai contar essa história. Tá bom, eu vou assistir. Não me surpreendeu, não tem nada de novo, que ainda continua sendo uma coisa ecológica. Eu quero fazer uma defesa do James Cameron. Eu já bati muito no James Cameron, já metaforicamente falando, né? Eu já critiquei muito o James Cameron. Ainda bem que você explicou. Pô, eu acho assim, as premissas do filme dele são muito básicas. Muito básicas. Sim. Mas ele te prende, ele consegue te prender por 3 horas. É porque ele Então, é assim, um bom contador Ele de sabe história. contar. Eu não saio, sei fato. lá, vale pra. O Exterminador o primeiro eu acho que ainda tem um mérito de roteiro, de brincar com Viagem do Tempo, que não é fácil, mas Exterminador do Futuro 2, Titanic, Avatar, não são filmes incríveis do ponto de vista de roteiro, de ideia original. Mas por 3 horas ele consegue me deixar Mas ali eles são bem preso, costurados, são bem o cara costurados. Ele sabe contar uma boa história com começo, meio e fim, Eu- por mais que não seja revolucionário. Sim, eu acho que cada filme tem o seu destaque. Tipo, um é a atuação que segura, o outro é os efeitos visuais, o outro É o roteiro. é o roteiro. Tem filmes que tem um roteiro maravilhoso, mas não tem a melhor produção. Não tem um elenco que sustenta o É, roteiro. exato. né? Então acho que cada filme foca em um ponto e dá o melhor naquele ponto. Quando o filme é muito Acho bom, isso aqui. quando o filme é muito bom, que ele sustenta várias coisas, aí ele consegue 11 indicações, É 10 o conjunto indicações. da obra, né? É, e quando ele consegue atingir todos os pontos, aí realmente surpreende. Aí que tá, ele consegue essas indicações, e se essas indicações se transformam em premiações, aí você tem realmente uma obra-prima do seu lado. Sim. Tipo, são poucas. Na história. Na verdade, eu sugiro para quem quiser saber um pouco mais sobre a história do cinema, entrar no American Film Institute, do site deles.
Lá tem várias disso, os 100 melhores disso, 100 melhores daquilo e tal. Tinha lá 100 melhores vilões. Nossa, O segundo gosto. lugar, que disputava de um ano para o outro, era o Darth Vader com o Hannibal Lecter, né? Nossa. Mesma época. Amo. Aí o Lucas resolveu fazer o episódio 1. Os outros. Aí o Darth Vader foi lá pra baixo. Porque ele virou não era um vilão, É. era uma criança com trauma, então É. é diferente, entendeu? Criança com trauma que vira bons vilões são poucos. Outra coisa que eu queria falar do Tudo em Todo Lugar, É. e aí acho que é o mérito do filme e também que ajuda a deixar ele favorito, é que, a gente tá falando do Fable, mas aqui é uma homenagem à indústria, o filme faz várias homenagens também à indústria do cinema. Então, nos multiversos, tem multiverso que faz homenagem aos filmes do Kar-wai, tem Sim. homenagem a musical, homenagem a Matrix, homenagem a 2001 Odisseia no Espaço, É. a Ratatouille do... Sim. Nossa, é a melhor parte. Essa Então referência. também dessa brincadeira também que o filme aproveita para fazer também uma homenagem ao próprio universo de Sim, cinema. E Mas é o isso que bem está legal. acontecendo hoje, assim, quando você Isso é bem pega legal mesmo. um filme que pega referências, até seriados e tal, ela não é uma coisa gratuita. Ela está bem incorporada, porque é isso que eu me encho o saco. Nunca force a barra. Já falei para vocês em outras oportunidades, hein? Não força a barra. Você tem uma história redondinha, que os personagens são legais, deixa ela fluir, legal tal. Agora, quando você de repente inclui um negócio para forçar uma situação, para poder criar uma situação dramática, isso pode ser um tiro no pé. É. E aí deixa o filme. O que eu vi agora? Não. Então você tem exemplos bons de cara, olha, eu vou fazer um filme sobre o crime organizado em Los Angeles, só que é do ponto de vista de dois caras que não se gostam. Tá? Dois policiais que não se gostam. Virou Hollywood, Los Angeles, Cidade Proibida. Ok? Se não fosse esse tipo de ideia, tá? O filme podia ser mais um filminho de gangster legal. Mas o cara cria uma situação onde os personagens fluem cada uma na sua... E lá em cima, eles se colidem e se juntam para fazer a conclusão do filme. Isso que é legal no cinema. É o caso dessa história do Tudo em Todo Lugar. E assim, ela abre uma história sobre a questão da personagem da Michelle Yeoh com a filha, tá? Extrapola essa criação lá pra frente, com todos os multiversos, os inimigos e não sei o quê, pra resolver a situação delas lá na frente. Sim, nossa, Sim. eu senti que é como se o filme fosse uma grande metáfora Mas ela... pra relação delas, tipo, a bagunça, o caos que tá na relação delas. E no final, o desfecho não é nem o universo sendo salvo. Não, é um É a estilo. relação delas, tipo, elas salvando a salvação. se relação. perdoando. Então pra mim é uma grande metáfora, o que faz o filme ser muito emocionante no final, muita gente chorou. Eu chorei. Eu chorei na parte da pedra. A parte da pedra, inclusive. Não, eu acho que também ele aborda vários temas que dá pra entrar e aí cada um interpreta questão de saúde mental, questão Sim, de burnout, relacionamento. questão de escolhas, né? Quantas escolhas você deixou lá atrás Sim. e o quanto que isso interfere agora, quanto que você Quando ela tá fala que a remoendo vida dela de- seria melhor se ela não tivesse. Eu sacanei o E marido. depois pô. ela percebe que, na verdade, não, né? Não. Na verdade, dentre todas as vidas, talvez a que ela tá Tá foi ali. a melhor. A Da- da- a da- da- da mão livre. É muito desagradável. Talvez Coisa se horrível. fosse aquela vida. E acho que o filme fez tanto sucesso também, porque ele tem vários gatilhos pra você se identificar, que é o que você tá falando. Sim. Em tudo, tanto na relação delas, quanto nessa coisa das escolhas, então você se identifica o filme inteiro. E isso é bem importante pra um filme fazer Temos- Eu acho que sucesso. nós temos que sair daqui. Temos vamos encher a favorito. cara e esse Não, é o o meu filme. favorito. Temos o favorito. É, claramente. Não, eu aposto no... Acho que ganhou apelo meu do favorito seria Top Gun. Eu gosto muito do filme. Achei foi muito divertido. Assisti 2 vezes no cinema. Da minha namorada, inclusive, pra ver. Vamos assistir Top Gun. Ai, Top Gun, adoro. Nossa! E o detalhe, ela gostou... Bom, mas ela tem um gosto meio duvidoso, porque ela gostou do... Como é que é o nome? Não sei. dá uma dica. Dá uma que- referência, dá uma O referência. filme da Thaís Araújo. Medida É, provisória. ela gostou. Ah, tá. Nós temos um quebra-pau por causa disso, mas isso é uma outra história. Mas o filme que tem todas as oportunidades, está indicado em tudo, está indicado no Sindicato dos Produtores, Diretores, de Aba 4, é
Tudo ao mesmo lugar, no tempo. No mesmo lugar, em É. todo tempo, é isso. Raio de título. Top Gun também acho que tem o mérito de. É um filme com cara de cinema. Sim. E o Tom Cruise, os produtores, brigaram pra manter a janela do cinema e Isso. demorar um tempo a mais pra ir pro streaming. E ele é uma experiência cinematográfica também. Sim, é uma história também. A história, né, mais. Não é tão original, mas ele tem essa cara de cinema, o som de cinema, a Sim. imagem de cinema, né? Mas acho que foi isso que fez com que as pessoas fossem assistir o filme. E deu bilheteria, né? E a bilheteria foi muito boa. Mais né? de 1 bilhão para um filme de aviador treinando para uma batalha. Né? Não tem nada de original na história. Sim. A única coisa de original na história é o seguinte: olha, o Tom Cruise, um personagem do Maverick, está vivo até hoje. Mas ele não é general? Não. Ele é um jacu que continua fazendo exatamente o que ele fez, sendo ele mesmo. Né? Por isso que ele não tem relacionamento, carrega um trauma filho da mãe do que aconteceu com o Gus, que é o amigo dele, não se relaciona, impediu o filho do amigo de seguir a carreira por medo de que ele pudesse morrer, até que não tem jeito, a realidade atropela ele com ele sendo obrigado a treinar o cara. Sim. Né? Eu acho que são essas coisas que fizeram o filme ter esse impacto, esse sucesso todo. Mas não vai ganhar. Não vai. Esse é o pensamento que você tem que sair desse podcast pensando, mas e se Top Gun ganhasse? Esse pode ser o título do podcast. E se Top Gun ganhasse? Então temos os nossos favoritos. Melhor atriz, fomos de Michelle Yeoh, mas Kate Blanchett também tá ali no páreo. Isso. Melhor ator, vamos de Brendan Fraser, mas Daniela quer o Paul. Eu quero essa cara. Eu sei que ele não vai, mas... E o vencedor da noite, tudo em todo lugar, a todo tempo, ao mesmo tempo. E é isso aí. Todos os universos. Todos os universos. Simultaneamente. Agora, eu acho que o segundo podcast que nós temos que gravar na semana que vem é analisar os vencedores. Pode ser. Vocês querem? Um episódio só Comenta sobre aqui. ele. Se vocês quiserem, a gente faz. Bom, é isso por hoje, né? Já tá ficando tarde. Isso. Nossa, nem me Tá fala. na hora da minha madeira. Então, esse foi o Lookcast. E até a próxima. Até os vencedores. Então, Tchau, abraço. Tchau, beijos.